Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Prosa Cristã, aqui diretamente dos estúdios da Oitimba TV. Eu, Natália Lima, com esse privilégio de estar aqui mediando essa conversa, conversando, trazendo pessoas aqui com assuntos muito interessantes. E hoje nós vamos falar sobre fé e ciência. Gente, nós trouxemos uma pessoa aqui muito inteligente. Solteiro, é? Não corta pra ele ainda não. É solteiro? Solteiro, olha. Tá, gente, nós estamos aqui com o Eduardo. Ele é formado em Biologia pelo IFMA. Ele é líder de jovens lá da congregação Nova Canaã, ali da Assembleia de Deus Missão. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E pode ficar à vontade, conta um pouquinho já sobre a tua história, como foi, por que você escolheu por que você escolheu biologia? É muito difícil, gente. Vai, conta aí pra gente. Boa tarde, o prazer é meu pelo convite aqui, não estava esperando, fico muito feliz. E bem, a minha vida começa primeiro no ano de 2002, né? Eu tenho primeiramente, meu nome é Eduardo, tem umas pessoas que elas ficam indignadas quando sabem que meu nome é só Eduardo, não é Luiz Eduardo, não é Carlos Eduardo, não é João Eduardo, não, é só Eduardo. Só Eduardo. A minha mãe, inclusive, ela queria me dar um outro nome, que era David Juan, aí disseram que esse nome eu não ia conseguir falar esse nome, aí mudou esse nome. Que bom que ela escolheu Eduardo. Eu também fico muito feliz que meu nome era grande demais, eu ainda acho meu nome um pouco grande quando eu tenho que assinar alguns papéis, mas teve essa mudança, né? Então eu nasci no ano de 2002, 1 mês e 4 dias depois. Infelizmente eu perdi a minha mãe, ela acabou falecendo, mas em nenhum momento da minha vida eu senti, digamos assim, não tenho família, não tenho uma mãe, não tenho um pai, não, de forma alguma. Os meus avós de maternos, né, eles cuidaram de mim, me criaram, me apresentaram, inclusive, a própria fé, e eles nunca me esconderam nada. Então, muitas pessoas até me perguntam, Eduardo, como foi quando você descobriu que a sua mãe faleceu? Eu disse, não, eu sempre soube, nunca foi algo oculto. Eu lembro do meu aniversário de 3 anos de idade, e eu sei que naquele tempo eu já tinha esse conhecimento. Mas como foram eles que me criaram, cuidaram de mim, eu sempre chamei os dois de mamãe e papai, até hoje eu chamo, no caso a mamãe, né? Porque em um momento eu acabei indo morar no Goiás, acabei tendo bastante privilégio lá. Lá foi onde eu aprendi de fato falar, né? Porque até meus 7 anos de idade eu tinha uma dificuldade de falar, mas eu tinha basicamente meu próprio vocabulário. Né? Eu era uma criança que tinha um vocabulário próprio. Quente, por exemplo, eu chamava pi. Por quê? Coisa de criança. Mas lá, uma médica lá recomendou uma médica mesmo, não era fonoaudióloga, me recomendou que fosse corrigida a minha fala, e ali eu aprendi a falar. Mas desde a época de criança eu sempre tive um apego com a ciência. Até hoje eu lembro de um desenho que eu estava assistindo, e que era sobre astronomia. E quando tinha um desenho a respeito, tinha programas como Zubumafu, que era um animalzinho na floresta, com 2 biólogos que a gente conhece hoje como irmãos Kratz. Eu fui introduzido a esse mundo da biologia. E um dos grandes nomes da biologia aqui no Brasil é o Richard Rasmussen, que ele tinha um programa de televisão, e o meu avô, ele foi uma pessoa que me introduziu a esse mundo da biologia. Não por ele ser biólogo, nada não, ele era um simples lavrador, mas ele me levava para pescar, ele me dizia, olha aquele pássaro ali, ele me fez prometer 2 coisas na vida, que era nunca empinar pipa, que não era uma época onde as crianças usavam muito cerol, então ele tinha medo de acontecer acidentes, e outra era nunca andar com gaiolas com passarinhos. Foi uma coisa que ele me fez eu prometer que eu nunca faria, e até hoje eu nunca fiz nenhuma dessas 2 coisas, consegui cumprir esse pedido dele. Sério? Nunca sentiu vontade de empinar uma pipa dele? Nunca. O máximo que eu fazia era pegar uma folha mesmo de papel, furava aqui com a linha, coisa que saia correndo aqui mais meus primos, mas era o máximo. Agora pegar mesmo uma pipa, empinar assim, nunca me veio o desejo, até olhar essas crianças brincando, mas não é algo assim que me chama muita atenção. Em relação à gaiola também, da mesma forma, nunca, por conta dessa promessa, nunca tive vontade de tal coisa.
Só que eu fiquei lá no Goiás até 2009, se não estou enganado, que foi quando ele descobriu que estava, né, com gastrite. E meio que ele prevendo, ele disse, não, se for para morrer, eu quero morrer junto com meus pais, com a minha família, e voltamos para o Maranhão. A minha mãe, quando ela faleceu, ela tinha 16 anos. Ela engravidou de mim com 15 anos, completou 16 anos no dia 5 de maio, e no dia 8 eu nasci, então foi algo bem próximo. Mas ela tinha uma característica que as pessoas contam, que ela tinha uma tosse seca. Isso é uma característica de alguém que já tinha problema cardíaco. Isso foi o problema da morte dela. Então, as pessoas dizem, pode ser por conta da gravidez, talvez acelerou o processo, mas foi isso que causou a morte? Não sei. Não vou dizer, mas por essa tosse seca, indica um problema cardíaco, ou seja, poderia acontecer a qualquer momento e o meu avô, que no caso o papai, ele ficou muito sentido com isso, tanto que ele voltou a beber, né, depois desse tempo. E foi isso que acabou gerando a gastrite posteriormente. E eu entendo que ainda foi permitido que eu nascesse, que se fosse seguir da forma certa, não era nem para eu estar aqui, bora dizer assim, eu acabei nascendo, beleza, e eu consegui ser esse apoio porque a minha mãe era filha única, não tinha outra pessoa, então eu consegui sendo, digamos, um novo filho, tanto do papai quanto da mamãe, então permitimos isso. E quando eu voltei aqui pro Maranhão, ele continuou a mesma rotina, me voltou para levar para pescar, continuou me apresentando aqui a natureza. A gente mora próximo àquela região do Engenho, da Forquilha, né, do Mutirão, então eu sempre tive muito contato com a natureza. E eu tinha um sonho, que era ser piloto de avião, mas infelizmente teve o acidente com Congonhas em 2006, 2007, e aquilo ali me traumatizou. Eu disse, não, então no avião não boto nem o pé mais. Nossa. Aí então, o que é que eu gosto também? Eu vi a natureza e eu tinha duas coisas na minha cabeça. Ou eu vou ser biólogo, ou eu vou ser veterinário. Era uma dessas duas. E eu via que o meu negócio era muito mais falar. Eu gostava de mostrar, essa planta funciona dessa forma, a natureza aqui, olha como a onça pintada é bonita, olha como tal. E eu via assim, não, o negócio não é nem tão veterinário, tipo assim, eu gosto sim, quero cuidar dos animais, tudo mais, mas eu gosto muito mais de ficar olhando, e eu gosto de explicar essas coisas, e eu quero entender melhor essas coisas. Então esse foi algum dos motivos de eu começar a entrar nesse mundo da biologia e da ciência de uma forma geral. E eu comecei a consumir material, comecei a entrar nesse mundo, e eu acabei esbarrando num problema, que foi, eu comecei a ver que quase todo cientista que eu achava não acreditava em Deus. E aí foi um baque para mim, porque eu estava praticamente tendo a ideia. Para eu continuar nessa vida de pesquisador, de cientista, eu vou ter que deixar de acreditar em Deus. Quando você aceitou Jesus? Eu comecei realmente assim, a estar dentro da igreja desde quando eu nasci mesmo, assim, sempre fui levado. Mas, de fato, eu me tornei cristão aos 8 anos de idade. Então, tinha um certo tempo. E esse encontro, digamos, com a ciência, que eu levo desde meus 4, 5 anos de idade, mas quando foi, de fato, eu caí essa ficha, eu vou ter que ser ateu, eu não vou ter que deixar minha fé. Por mais que eu frequentava a igreja, mas eu não era, de fato, um cristão, para dizer assim. Eu estava ali mais como um número. Mas com quantos anos você já estava com essas ideias assim? Será que eu vou ter que ser ateu? Com quantos anos? Em torno dos 10 a 11 anos. Meu Deus, que criança é que tem um pensamento desse? Pior que é uma coisa... Criança de 10 anos tá fazendo o que hoje? O que você tá fazendo? Com certeza assistindo esse podcast que não é. Sim, continue. Mas eu, como professor hoje em dia, eu fico impressionado. Eu tive uma oportunidade de dar aula para crianças de 6 a 8 anos de idade por um período e eu acho incrível, porque as crianças hoje, elas estão muito espertas. Algumas já sabem, eu quero ser professor de ciências, eu quero ser professor de matemática. Alguns conseguem explicar algumas coisas sobre... Eu já vi criança explicando como é que uma estrela nasce, uma criança de 8 anos. Explicando correto, eu disse assim, gente, tá bom. Meu Deus, eu não sei como uma estrela nasce. Não, mas tudo bem, todo mundo é diferente um do outro, né? Tudo bem, deixa eu me consolar aqui. Continue. Pois bem, aí foram coisas que eu acabei tendo bastante contato. Eu ainda não tinha muito acesso a YouTube, né? 2012, 2013, o YouTube não era algo muito comum, não tinha acesso a celular, computador, essas coisas. Mas eu tinha muito acesso a livro ainda. Eu tive, inclusive,
um livro do famoso físico Stephen Hawking. Né? Eu consegui ter acesso e Stephen Hawking ele teve um brilhante trabalho na ciência que foi falar com pessoas leigas. Ele construiu livros de física pesada para crianças, junto com o apoio com a filha, uma das filhas dele. E eu mesmo sendo criança eu conseguia ler e entender o que ele estava explicando de física pesada, de algumas teorias pesadas mesmo da astronomia. E eu beleza, estou começando a entender tudo mais. E ele foi, digamos, o principal cientista que no último século e parte desse, ele bateu muito na questão da fé. Ele não conseguiu provar que Deus não existia de forma alguma, não tem como provar isso. Mas ele sempre tentou mostrar que não havia necessidade de um Deus. Ele sempre brigou por isso, sempre tentou mostrar isso, que não havia necessidade de um Deus. Em algum momento eu comecei a escutar muito mais ele. E eu olhava assim para a igreja, não estava me fazendo mais tão bem, porque tipo assim, eu não estava muito aquele negócio, eu tenho que acreditar. Né? Eu tenho que acreditar, mas a ciência está me mostrando que de uma forma palpável, eu consigo sentir, eu consigo ver o que está sendo mostrado. A ciência está conseguindo curar a doença, a ciência está isso. A ciência está certa. A fé está parecendo mais uma história de qualquer outra coisa. E foi um momento na minha vida, e isso no início da adolescência, que até algumas pessoas chamam aborrecente, né, em vez de adolescente. E eu cheguei nesse momento, o meu primeiro momento de rebeldia, assim, que foi o meu único momento, que eu também sempre fui uma criança tranquila, né? Nunca fui vou fugir de casa, né? Nunca fui desse modo. E eu acabei me afastando mesmo da igreja por um ano e meio, tudo mais. Mas a mamãe ela foi de grande importância para me introduzir de volta à igreja. Ela não me introduziu de volta, não foi me levando a um culto, mas me levando para a escola bíblica dominical, que, na minha opinião, é o culto mais importante que nós temos, e foi algo que me trouxe de volta à fé. Concordo. Foi a escola bíblica dominical, sem dúvida alguma. Isso, na época, quem era o professor da escola bíblica dominical do Sol da Justiça, né, que era o vocal, era o professor Ivanildo, né, que ele é diretor do Newton Neves, e na primeira aula dele, eu não me recordo muito bem qual era o tema, mas ele começou a envolver psicologia, começou a envolver história, falou um pouco de geografia, de localização, mostrando mapa, isso, aquilo. Começou a explicar e eu comecei a ver assim, ele está metendo ciência no meio. Mas não tem que ser coisa separada, a filosofia não tem nada a ver com fé, na verdade a filosofia não serve nem para questionar Deus. Era isso que era o meu pensamento. Então eu fui naquela escola bíblica dominical só porque eu fui, digamos, obrigado. Eu estou sendo obrigado pela mamãe, ela que manda na minha vida mesmo. Eu estou debaixo do teto dela e vou lá. E eu comecei a ver aquela escola bíblica dominical, beleza. Fui. Faltei uma semana, voltei na outra escola bíblica dominical. Então esse foi meu retorno para a igreja. Foi justamente indo nas escolas bíblicas dominical. E hoje eu fico muito feliz que hoje eu sou o professor da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Hoje quando tem uma IBF, eu sou chamado, né? Inclusive estou aqui com a farda da última IBF. Ele chegou, gente, aqui ó, ele tá usando aqui a farda da última IBF. E tem aqui ó, sou criacionista, nós vamos falar sobre isso, tá? Ele vai falar sobre criacionismo. Vou aprender muito, assim como em todos os programas eu aprendo muito. Eu tenho certeza que hoje eu vou aprender, vou sair quase uma cientista daqui. Sim, aí a última IBF, você estava falando, inclusive, que você foi uma das pessoas que sugeriu esse tema. Olha que informação interessante. Quando a gente sempre faz o relatório no final, e a gente tem a sugestão do tema, né? E um tema lá que eu sugeri foi assim, eu acredito que o tema a ser trabalhado seja um tema de criacionismo, como surgiu a vida, foi o tema que eu recomendei no relatório. E quando me surgiu o tema, quando foi revelado o tema que seria, eu fiquei muito feliz. Eu digo assim, eu acredito, não foi só minha recomendação, tem toda uma equipe por trás, né, que avalia as recomendações que a gente faz, e alguém deve ter olhado para uma dessas recomendações, talvez a minha, talvez de outra pessoa, mas no final eu fiquei muito feliz que o que eu fiz em um ano, que eu recomendei, acabou aparecendo.
Eu disse, não, agora eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto e tudo mais. Fiquei muito feliz. Na hora que eu peguei o material, eu disse, gente, aqui tem muito mais coisa até do que eu sabia. Tem um respaldo muito melhor. Inclusive, até hoje eu tenho um material em casa, de vez em quando eu estou lá passando, folheando, porque é um material muito bom da IBF, que é um trabalho. A IBF, que é uma escola bíblica, o nome já é Escola Bíblica de Férias. Então, eu continuo reforçando. Você que não tem muito interesse na escola bíblica, é o melhor culto que tem. Primeiro porque é um culto que você pode perguntar. O pregador ali está falando, tudo mais, você não pode interromper o pregação. Ei, isso daí. Não, aquilo você pode perguntar, você pode esclarecer dúvidas, que às vezes não tem nem a ver com o tema em si, mas na hora ali da aula ele comentou alguma coisa, o professor e você, sim, isso daqui. E pode acabar surgindo um tema, é muito interessante. E a IBF, digamos, foi o principal fortalecedor da minha fé. E retorno mesmo para a igreja, e depois que eu retornei, eu entendi o que era ser um cristão. Eu entendi que não era só historinha, porque a ciência, esse que é o principal ponto. A gente diz que a ciência é coisa palpável, que a gente pode testar tudo mais, e a fé é crer. Mas a fé não é crer de forma cega. Primeiro você olha para as escrituras, estuda as escrituras, olha aqui, e depois você vê na própria criação de Deus. Você consegue, ou seja, a fé ela não é cega. Nós temos isso, é explicado no livro de Hebreus, e é uma coisa que nós temos que sempre entender, e foi que quando eu comecei a entender a ciência, não é de qualquer jeito, assim, tudo mais. Então foi o que me trouxe de volta, foi justamente a IBF, a IBD, que eu comecei a ver nas aulas do professor Ivanildo que ele falava de ciência e falava da fé. E eu comecei, interessante. Eu posso falar de ciência, eu posso falar de Deus ao mesmo tempo. E as coisas que ele ia explicando começou a fazer sentido na minha cabeça. E eu comecei, agora, aos 10 anos de idade eu não tinha lido a Bíblia. Então, uma pessoa que é renomado mundialmente falar uma coisa, para mim era algo correto. E uma coisa que nós devemos entender é que a ciência ela não é absoluta. Ela tenta explicar as coisas, mas os livros didáticos mesmo têm que ser trocados de 3 em 3 anos, porque nós temos informações novas. O maior exemplo é o café e comer ovo. Todo ano surge uma pesquisa que diz que o café faz mal. Aí surge um outro, não, o café faz bem para a saúde. O outro ano já foi mais de novo. Ovo é a mesma história. Ou seja, toda hora tem pesquisa mudando. Tem a questão de ver que um corpo faz isso, outro corpo faz aquilo. Tem 1001 pesquisas sobre o aquecimento global ser feito por humanos. E tem outras centenas de pesquisas que mostram, não, o aquecimento global é algo natural, o ser humano existindo ou não ia acontecer do mesmo jeito. Então, há esses debates, coisas que são mais certeiras, outras que a gente diz, isso aqui é meio suspeito nessa pesquisa. Então, a ciência ela não é tão ética quanto a gente imagina que ela é. A quantidade de cientista que passa a perna no outro é de forma absurda. Tem muita... a própria criação, assim, pode dizer assim, do DNA, tem um livro, a descoberta o DNA foi descoberto há pouco tempo atrás, no século passado. E houve uma briga muito grande, quem que vai descobrir como é que é o DNA, como é que ele é formado, como é essa estrutura. E foi pesquisador roubando pesquisa de pesquisador. Foi isso, foi roubando mesmo, tipo assim, aí dizia, não, foi eu que descobri. Já assistiu The Big Bang Theory? Com toda certeza. Nossa, acontece isso lá, né? Demais, assim, tem um momento. Passar a perna no outro. Aí quem diz assim, não, eu que descobri primeiro. Aí quando a pessoa está descobrindo, está fazendo uma pesquisa, tem que fazer o quê? Não fala nada. Deixa eu publicar primeiro para as pessoas saberem. Mas quando você está fazendo, a gente até recomenda isso quando a gente está fazendo o TCC. O teu tema, não fala para ninguém. Faz a tua pesquisa, fala só com o teu orientador, faz a tua pesquisa sozinho. Depois que você fez a sua pesquisa, aí no dia que você for apresentar, que você deixa público o teu tema. Mas antes disso, é você e você. Não fica lá publicando na internet. Gente, alguém tem um artigo sobre tal tema? Porque alguém pode olhar. Esse é um tema interessante. Quem sabe, né? O próximo prêmio Nobel, né? Não? Pode aí ser. O outro vai ganhar o teu prêmio. Vamos introduzir esse assunto do criacionismo? Pode nos introduzir, sim. E aí, o que é, de fato, o criacionismo? O criacionismo, primeiro de tudo, assim, como é que nós vamos falar sobre a criação da vida?
é algo que a gente sempre tenha dúvidas. E teorias para isso tem aos montes. Temos na nossa fé, temos em outras religiões, temos diversas culturas. Então temos diversas pessoas falando a respeito desse tema. E a ciência também ficou envolvida. Então tem coisas que são provadas, tem as coisas que a gente viu, não é bem assim, outras é assim. E o criacionismo em si é o que nós vemos, como é que surgiu a vida, no caso, de acordo com a Bíblia, né? E uma coisa que eu devo ressaltar desde esse momento, que o tema central da Bíblia não é como a vida surgiu, né? O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. É Ele. Nós conseguimos ver a presença de Jesus Cristo no Antigo e no Novo Testamento. Nós conseguimos ver em vários momentos isso. E a Bíblia ela é bem rápida na criação. E nós temos algumas passagens interessantes, porque fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era vazia e sem forma, e pairava o Espírito de Deus sobre as águas. Aí, de repente, nós começamos a falar sobre o primeiro dia. E aí, dentro das vertentes teológicas, tem dezenas de interpretações. Uma das interpretações é que todo esse trecho é sobre o primeiro dia. Tem gente que diz, não, o primeiro dia é só a divisão do dia e da noite. O que é dia e o que é noite. E tem gente que diz, não, esses primeiros versículos aqui falam sobre alguma coisa, aí entre o versículo 2 da Bíblia e o versículo 3, passa-se milhões de anos. É bem aqui que caiu o meteoro que matou os dinossauros. É bem aqui que foi a expulsão do inimigo lá do céu. Ou seja, tem várias interpretações. Uma coisa que nós devemos saber que tem muitas parábolas na Bíblia, muitas que não vai estar lá escrito, lá, a parábola do semeador, para a gente ler e entender, isso aqui é uma parábola. Vai ter texto ali que é parábola que a gente tem que ler com atenção, com carinho, com o material de estudo, se for preciso. Hoje temos as bíblias de estudo que ajudam muito isso. Então, para a gente poder entender o que muitas vezes é parábola e o que não é. Então, muitas dificuldades no entendimento, por exemplo, no livro de Apocalipse. É um livro que dá muita dor de cabeça. Porque lá tem um dragão que surge de tal fogo, tem tantos chifres, não sei. Ou seja, tem várias. Porque algumas coisas ali são analogias. Alguns a reinos, outras a pessoas, analogias a palavras que vão enganar as pessoas. Então, nós temos analogias de diversas formas. E aí requer o Espírito Santo limpar os nossos olhos, né? Porque nós temos que ler. Essa cegueira que pode ser causada, a gente pode pedir para o Espírito Santo limpar nossa visão. E a criação da vida, na Bíblia, nós vemos dessa forma. Então, tem muitas pessoas que dizem, não, até o versículo 2, nós vemos que a terra já existia, a água já existia. Não é relatado em nenhum momento que Deus criou a água aqui, teve o dia para a criação da água. Não, Deus já tinha criado a terra era vazia, era sem forma, Deus fez com que a água existisse e depois ele começou a criar as outras coisas. Claro que na nossa conversa eu não posso conseguir detalhar tudo, digamos assim, o que seria mais essencial ser um quadro, um slide, que não sei o que, todo o material aqui para a gente ver esmiuçar, diversas aulas assim, para a gente entender versículo por versículo, claro. Mas nós podemos entender aos poucos. Outra interpretação que nós temos é que é dito também na Bíblia que um dia para nós humanos, um dia para nós humanos vale um outro tempo para Deus. Para nós 1000 anos pode ser um dia para Deus. Então, talvez o que nós vemos como milhares de anos, como os seres humanos, na verdade para Deus foi um dia. E na criação, no relato, a gente está lá preocupado em mostrar como um único dia. Como eu disse, são vertentes teológicas. Há outras vertentes que dizem, não, um dia é um dia. Né? Eu tenho a fé do um dia. Deus mostrou, apesar de que uma coisa que é interessante é que o tempo para a ciência é algo muito complicado. Muito complicado. Já assistiu o filme Interestelar? Já. Pois ótimo. Mais de uma vez para poder entender. E ainda não entendi por completo. Então tem uma cena que é maravilhosa, que é do buraco negro, que eles vão no planeta. E nesse planeta, o que acontece?
eles ficam lá um tempo, 1 hora, se eu não me engano. Quando eles voltam para a nave, passou 20 anos, 23 anos e poucos. A gente fica assim, gente, o que foi isso? Para eles passou um tempo mais devagar. Para eles passou 1 hora. Agora, para o cara que ficou na nave, passou o tempo muito rápido, que está 20 anos. E para a ciência é assim que funciona o tempo. Se você está aqui na altitude que está Timbiras, passa diferente o tempo para quem que está em cima de uma montanha. Passa o tempo diferente para ele. E para quem está na altura do nível do mar, o tempo passa diferente para ele também. Para os astronautas que estão ao redor da Terra, o tempo passa diferente. Para quem está correndo e quem está aqui como nós sentado, o tempo passa diferente. Ou seja, é uma confusão aqui da nossa cabeça que o tempo não é fixo. Inclusive tem a fala famosa, né? O tempo é relativo. O grande nome da ciência, né? Albert Einstein, ele criou a teoria da... Aliás, ele faz uma fórmula, a famosa fórmula de E igual a mc ao quadrado. Ele disse que a energia é igual a massa mais a velocidade da luz elevada ao quadrado. Tem lá toda a explicação. Mas o que ele quer explicar? Primeiro, que matéria, isso aqui que a gente pega, e energia são a mesma coisa. Ou seja, uma folha de papel, quando ela pega fogo, ela não virou outra, ela não deixou de existir, ela virou uma outra coisa. Ela virou energia térmica, que é o calor, o fogo. E virou também virou cinza. Assim como também, se você pegar alguma energia, tudo mais, ela pode virar algo material. E aí que nós conseguimos entrar na principal briga da criação, que é o Big Bang. Né? O Big Bang, que foi o grande problema assim, da minha fé, mas também foi o que me trouxe de volta. Porque eu comecei a ver o que Stephen Hawking falava, e eu comecei a rever, gente, o que foi que me tirou da fé foi aquilo que o Stephen Hawking falou. Agora eu que entendo a Bíblia um pouco melhor. Agora eu que conversei com Deus, tive experiências com Ele, consegui, digamos, ouvir a voz dele. Como será agora meu encontro de novo com essa ciência? Porque eu até, em um certo momento, até evitei um pouquinho, eu tenho medo de perder fé de novo. De eu ficar aqui só no que eu estou confortável, que eu sei que não vai ameaçar minha fé. Aí eu quis arriscar de novo, deixa eu ver o que o Stephen Hawking falava. E o que ele falava para mim começou a não fazer, digamos, tanto sentido. Eu disse, gente, e eu comecei a ir atrás de outras pesquisas, de outros cientistas, e eu vi que muitos cientistas, inclusive 90% dos cientistas que ganharam o prêmio Nobel, acreditavam em Deus. E eu comecei a ver, nossa, então tem alguma coisa que dá de relacionar a Deus e ciência, sim. E eu comecei a envolver, mexer as coisinhas aqui, olhar e buscar, e eu vi assim, não, tem muitos cientistas que têm a mesma opinião que a minha. E, por exemplo, existe a teoria não, há uma lei na ciência, que nós temos, quando a gente fala teoria na ciência, não é qualquer coisa não, teoria é algo que é muito forte. É que está faltando uma coisinha de nada para virar lei. Então, não adianta dizer assim, a teoria da evolução é só uma teoria. Não, a teoria da evolução ela tem os respaldos dela e tudo mais, só que ela não virou uma lei ainda. Por quê? Porque ainda tem algumas coisinhas que nós não sabemos explicar, ou que digamos que está faltando ali no meio. E no caso existe uma teoria, uma lei na ciência, que nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E existe uma outra lei, que é a lei da causalidade, que é o quê? Tudo tem uma causa. Se eu andar bem aqui, tropeçar e cair no chão, teve a causa. Tem uma série de causas que me fez eu cair no chão. Tudo tem uma causa. E aí, quando nós olhamos para o universo, tem duas coisas. Ou o universo sempre existiu, ou seja, o universo ele é eterno, não tem um começo, porque ele sempre existiu, ou o universo teve um começo. Só que para ele começar, pela lei da própria ciência, que é uma lei, ou seja, não tem o que argumentar, precisa de uma causa. E aí que é a grande situação. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a fundamentar um pouco mais minha fé. Em relação ao universo infinito, a gente diz o seguinte, se o universo não tem um começo, já que ele é eterno, então ele nunca chegaria no dia de hoje. Ele é infinito. Então, é um pensamento filosófico que a gente começa a pensar, a gente dá até dor de cabeça. Dá mesmo. Assim, deu uma enrolada aqui. Tipo assim, se é infinito para o passado, então o dia de hoje nunca vai chegar. Porque é infinito para o passado. Tô entendendo. Mais ou menos. Não, isso aí gera briga, a gente diz assim que é um campo da filosofia. Eu deixo para os filósofos mesmo pensarem nessa parte aí mesmo. Já
nós, como cristãos, nós vemos que, inclusive isso responde a uma pergunta, né? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Essa pergunta não faz sentido, né? Porque nós sabemos que Deus é eterno. Se Deus é eterno, ele não tem um começo. Então, tem criação de Deus. Então, nós vamos ver o passado. Beleza. O universo tem uma origem. Nós vemos Albert Einstein, ele faz umas contas lá, ele faz a teoria da relatividade, ele olha para a teoria da relatividade e diz, não, daqui é besteira. Para isso, o universo precisava estar se mexendo. E Albert Einstein acreditava no universo que era estático, que não se mexia. Alguns anos depois, alguns matemáticos, cientistas viram as contas de Albert Einstein e disseram, não, o universo ele se mexe. Einstein estava errado aqui, ele botou de acordo com as crenças dele. Então, a teoria, o cálculo que ele fez bate com o universo que se mexe, o universo que ele se transforma. E alguns anos depois, um astrônomo chamado Edwin Hubble, né, que tem até o telescópio em homenagem a ele, ele olhou assim, algumas galáxias, ele disse, epa, tem umas galáxias que estão se afastando, e muito rápido da Terra. Então é verdade, o universo está se mexendo, ele está se expandindo. Aí teve um padre, que ele olhou tudo isso, e ele era cientista também, e ele falou, não, se o universo se expandiu, significa que em um momento ele estava em um único ponto. E aí que surge a teoria do Big Bang. O nome é errado, né? Porque não foi nem grande e nem explosão. Foi uma rápida crescimento, expansão do universo. É como se estivesse aqui, cresceu. Só que, e aí, o que foi que originou isso? Não tem explicação. A ciência, né? A ciência não tem explicação. Eles tentam, tem algumas pessoas que dizem, o universo é cíclico. Começa o universo, aí ele chega num tamanho que ele não consegue mais crescer, ele encolhe de novo, que nem um balão, aí ele volta lá para o começo e cresce de novo. Fica fazendo esse movimento. Que no balão a gente enchendo e secando, enchendo e secando. Mas a gente lembra aquele hipótese. E o primeiro universo? Como foi que ele nasceu? Aí a lei da causalidade manda que tem que ter alguma obrigatoriedade. Tem que ter alguma coisa que causa esse início. Mas não tinha nada. Como é que vai criar esse início? Porque, lembrando daquela primeira lei que eu falei, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então o que foi que criou o universo? Isso desobedece uma lei da ciência. O universo surgir do nada é contra uma das principais regras, leis da ciência. Precisa de uma coisa para criar o universo. E aí, melhor do que isso, tem que ser alguma coisa que seja externa à matéria. Por quê? Porque a matéria foi criada na hora do Big Bang, né? Tem que criar alguma coisa que seja além do tempo. O tempo ele é determinado, ele passa mais rápido, mais devagar, ou seja, tem que ser algo eterno, que não tem nem começo nem fim. E tem que ser algo além do espaço, porque até o próprio espaço se criou, que é outra coisa que dá dor de cabeça, porque, então o universo está se expandindo para um espaço vazio. Não. O próprio espaço, ele se expande porque ele é a criação, ou seja, no início do universo não existia nada, nem espaço. Ou seja, o próprio espaço é criação de alguma coisa, ou seja, tem que ser algo externo ao espaço, ao tempo e à matéria. O que é algo externo ao espaço? Algo infinito. O que é algo externo ao tempo? Algo eterno. O que é algo externo à matéria? Ou seja, algo que se comporta com matéria, mas também que se não quiser se comportar com matéria, se é algo invisível aos nossos olhos, algo que a gente não consiga sentir, mas também se é algo que quiser, digamos, levantar essa Bíblia, pode fazer. É algo espiritual. Que é outra dimensão. Aí nós conseguimos ver alguma coisa agindo como espírito, agindo como matéria, aliás, agindo como espírito, algo como infinito e algo eterno. Isso não lembra alguém? Com certeza. E mais do que isso, a teoria do Big Bang, ela não prova de forma alguma que Deus não exista. Pelo contrário, ela aponta para o nosso Deus. Ou seja, se é uma tentativa de não provar que Deus existe, deu errado. Porque ela se vira justamente para o nosso Deus. Porque mais do que isso, se é algo infinito, que tem que criar o universo, precisa que seja um único Deus. Porque se fosse 2, 3, 4 deuses, não seria infinito. Eles colidiriam. E toda religião que a gente vê que é politeísta, elas mostram o universo nascendo e depois criando os deuses.
né? A gente pode ver, a mais famosa, a Grécia Antiga, os Zeus, Poseidon, todos eles são filhos de um titã. O próprio titã ele é originário da Terra, é a Terra do universo, ou seja, o universo criou, tinha uma energia, essa energia criou as coisas. Agora a nossa religião, a nossa fé, ela mostra mais um foco num Deus que criou o universo, não o universo que criou um Deus. E outra coisa que é interessante é que o nosso universo ele foi feito perfeito. Uma coisa que assusta. Quando eu comecei a olhar a astronomia, olhar a biologia, olhar a geologia, eu disse, cara, não tem como não ter um Deus aqui. A primeira coisa, gravidade. Se a gravidade na hora do Big Bang fosse criada um pouquinho mais forte do que é, tudo ia gerar buraco negro. Então não ia ter vida, não ia ter estrela, não ia ter. Se fosse um pouco mais fraca do que é, tudo ia gerar em nada. Porque não ia ter gravidade suficiente para criar estrela. E se não tem gravidade para criar estrela, a estrela a gente diz que é a principal fábrica do universo. Porque quando uma estrela ela morre, ela cria ouro, prata, platina, os elementos essenciais, digamos, para a própria existência da vida no universo. Isso falando como cientista, né? Ou seja, a gravidade ela foi no tanto certo, não foi nem mais forte, nem mais fraca. A nossa galáxia, ela é do tamanho certo. Se ela fosse maior, ela poderia ter um pouco mais de radiação, poderia ter uma estrela perto da gente que ia explodir, ia destruir com a vida na Terra, poderia ter um buraco negro mais problemático. Se ela fosse menor, a gente poderia, digamos, acabar sendo perdido no universo, não daria muito certo. A gente está no lugar exato da nossa galáxia, nem muito perto, nem muito longe. O nosso planetinha está no lugar certo. Se ele tivesse um pouquinho para frente, a gente seria que nem Vênus, talvez. Vênus tem o tamanho exato da Terra, um pouco menor. Mas, tipo, lá não tem como ter vida. Lá é mais quente que Mercúrio, que é mais perto do Sol. Marte está numa posição que a gente diz que é boa, mas é um planeta pequenininho. E a gente tem um negócio chamado explosão solar, que aqui na Terra a gente consegue ver elas através das auroras boreais. Que quando essa explosão do Sol chega aqui na Terra, a gente tem um campo magnético que protege o nosso planetinha. E o nosso planeta é um tamanho certo. Porque se ele fosse menor, essa vida não ia ser possível acontecer. Me lembrei do Elon Musk, que quer ir para Marte, né? Será que se ele consegue? Ele tem a teoria de tentar até 2030. Ele está tentando escapar de alguma coisa. O que será, hein? A gente fica desconfiado. Ele tem teoria até umas coisas, né? A gente fala umas coisinhas aí. E é isso. E quando a gente vai olhar para a biologia também, aí outras coisas. A gente tem a água certa. Inclusive, a água que tem na Terra não tem em nenhum outro lugar do universo. É incrível. A gente já olhou meteorito, já olhou outros planetas, já olhou a Lua. A nossa água é diferenciada. Tem alguma coisa na nossa água que é diferente das outras. Tipo assim, uma característica. Ou seja, então não é só achar água, tem que ser a nossa água. Nossa água tem uma mãozinha diferente. Uma casa perfeita e confortável, né? Exatamente. E a nossa estrela é do tamanho certo. A nossa estrela ela não é muito ativa. Não é muito mais que a gente sente esse calor hoje em dia, né? Mas a gente diz que esse calor é culpa nossa mesmo, né? Mas o nosso planetinha, ela tem a forma certa. A gente olhando pelo lado da biologia, como foi que surgiu a vida, tudo isso, tintim por tintim. Também deu tudo certo. A gente fica olhando assim, cara, que não tem. A própria ciência mostra aqui que foi tanto absurdo, é tanta coisa, se tivesse uma coisinha dada errada aqui, tudo tinha dado errado. Se a gravidade fosse um pouco mais... Não, a nossa Lua é do tamanho exato. A nossa Lua, digamos, ela é grande comparada ao tamanho do planeta. Tem Lua maior que a nossa? Tem. Mas é Lua tipo de Júpiter. Inclusive, o nosso sistema solar, ele ainda é perfeito, porque tem um planetão, o maior planeta do sistema solar, que é Júpiter. Ele está no lugar exato. Porque às vezes tem uns asteroides que estão vindo para bater na Terra, e nós temos um guarda-costa, que é esse Júpiter. Então esse asteroide, em vez de bater na Terra, bate em Júpiter. E a gente fica aqui protegido. Ou seja, fora do nosso planeta está tudo certo, dentro do nosso planeta está tudo certo, e aí o que a gente pode imaginar está tudo certo. Então eu comecei a olhar, é tanta perfeição na criação, que não tem por que eu questionar minha fé. Não tem, tá tudo aqui, a biologia mostra, a geologia mostra, a astronomia mostra, a astrobiologia, tudo aqui envolvido mostra que Deus está perfeito.
Eu não vou entrar muito na parte de imunologia, porque aí é uma dor de cabeça, mas a própria, se alguém está querendo entrar no curso de biologia, ou de ciências naturais e tudo mais, quando você vê a parte de imunologia, você vai ver que é uma perfeição tão grande que o nosso corpo interno ele tem para proteger o nosso organismo, que é uma coisa que a gente fica assustado. Como é que isso acontece? Tem uma barreira desse jeito, tem uma célula que faz isso, tem outra célula que faz isso. Essa célula que ela só se mexe, só aparece se nada der certo. E tem essa proteção desse jeito. E tem uma bactéria que é desse jeito, que ela ajuda a gente. E tem não sei o quê. E é isso. Tem muitas pessoas que olham para a Bíblia e tentam brigar com ela. Ah, mas não sei o quê. Ah, morcego na Bíblia diz que é ave. Né? Diz que é ave. Gente, naquela época que a Bíblia foi escrita, que esse texto foi escrito, morcego era considerado ave. Então que eles vão dizer, não, morcego é um mamífero. Não é isso, a gente foi decidir isso um dia desse, que morcego era mamífero. Não faz muito tempo que a ciência decidiu. Não faz nem sentido essa discussão. Outra discussão, tipo assim, por exemplo, a Bíblia ela fala que a serpente ela tinha patas. Nós tivemos certeza que a serpente tinha patas faz algumas décadas. Não faz 1000 anos. Foi sempre senso comum que cobra tinha pé. Não. Foi um dia desse que a gente teve certeza. Olha, realmente, pela evolução, a cobra ela tem um ossinho bem aqui, que aparentemente ela realmente tinha uma pata pequena. Ou seja, a Bíblia está falando lá, que foi a punição dela, inclusive, a serpente, de se rastejar no chão. Por conta do que aconteceu. No caso, então, isso aí não provaria a evolução, o que a Bíblia está falando? Como eu disse, assim, a própria evolução em si, ela não mostra a inexistência de Deus, porque a própria evolução ela vai mostrar que a vida surgiu na água. Onde foi criada a primeira vida? Foi os peixes. Né? Tipo assim, entre as vidas que a Bíblia mostra, são os peixes. Que é a vida na água. Mas tinha bactérias. Naquele tempo não se conhecia as bactérias. Naquele tempo não se falava sobre essas coisas. Naquele tempo a gente olhava para um fungo e achava que era uma planta. Hoje a gente olha a célula do fungo, que é quase igual a nossa, de ser humano, de animal. Aí você olha um fungo aqui, olha para um animal, você diz, não, são totalmente diferentes. Mas naquele tempo um fungo e uma planta era considerado porque era mais parecida. Mas nós podemos até olhar mesmo a própria criação da vida. Primeiro vai ser criados os animais aquáticos. Né? Primeiro surgem os animais, depois nós vamos ver alguns animais como a baleia, tudo mais. Depois nós vamos ver os répteis. Não é citado os anfíbios nesse momento, mas a gente vê aqui que depois que veio surgir os animais fora da terra, e foi logo os répteis. Depois foi se criar as aves e por último os mamíferos e por fim nós temos os seres humanos. Né? Nós temos mais ou menos essa sequência de criação na Bíblia. E quando nós vamos olhar a ciência, é exatamente a mesma sequência de criação. E quando também na Bíblia, lá em Gênesis, Sim. Quando é para criar alguns peixes, por exemplo, a Bíblia diz que Deus mandou que os oceanos, os mares produzissem os peixes. Então, de certa forma, está dando um pouco mais de força para a evolução, não está não? Sim, aquilo que eu falei até sobre a própria teoria do Big Bang, por mais que ela é criada por uma tentativa de explicar, não dizendo que a teoria do Big Bang está certa, é outros 500, porque nem os próprios cientistas concordam com isso, ela é só a teoria com mais força, mas digamos, se for uma tentativa de provar que Deus não existe, ela não conseguiu, porque ela ainda aponta para o nosso Deus, porque, como eu mostrei, foi feito de uma forma espetacular no nosso universo, ainda tem que apontar para um Deus inteligente, para criar tudo, do nada tem que ser alguém extremamente poderoso, e para ter decidido criar, tem que ser alguém pessoal, ou seja, tem que ser alguém infinito, tem que ser alguém espiritual, alguém eterno, tem que ser uma pessoa, porque decidiu, tem que ter inteligência, tem que ter poder. Ou seja, a teoria do Big Bang, se tentou provar que Deus não existe, não conseguiu. Né? Não no que seja o propósito da ciência, a ciência ela se propõe a testar coisas, e você não vai provar que Deus existe fazendo isso daqui. Se Deus existe, vai ter que abrir a Bíblia em Salmos. Aí fala assim, não abriu em Salmos, abriu em Jeremias. Deus não existe. Nem é assim que se prova Deus. A ciência ela se cresce testando. Como é que você vai testar Deus? Então, a teoria da evolução, ela não foi totalmente comprovada? Não. Inclusive, esse nome é errado, né? A gente diz assim que o nome seria adaptação, né? O nome mais adequado, né? Que é algo que nós concordamos, nós cristãos, por mais que nós temos a verdade. Não,
tudo foi criado exatamente do jeito que está e não teve alteração, não. Nós próprios olhamos, se a gente olhar o cachorro, por mais que teve a mão humana nesse processo, mas o cachorro de 100 anos atrás não é o mesmo cachorro de hoje. Então houve transformação sim de seres vivos. Nós temos duas formas de evolução, as microadaptações e as macroadaptações. A microevolução, a macroevolução também. O que é a micro? O meu bico aqui dessa ave não está funcionando. É um bico que funciona mais para... É um lugar onde não tem muita larva, na verdade, é um lugar onde tem muita semente. Então, um pássaro com bico fino não vai conseguir sobreviver aqui, porque um bico fino não vai conseguir quebrar essa semente. Então, as aves que tem um bico um pouco mais grosso começou a crescer, desenvolver e melhorar ali naquele ambiente. Isso acontece? Acontece. Nós, como cristãos, acreditamos nisso, nessas microevoluções. Agora, essas adaptações aconteceram de uma forma que criou um novo ser vivo. Tipo assim, o homem neandertal, por exemplo. Neandertal, ele teve a mudança aqui, até que virou uma nova espécie de ser humano. Existe a raça humana, não é que existe a raça preta, a raça branca, não. Existe a raça humana, ser humano. Beleza. Nós, como cristãos, nós não compactuamos e eu não acredito nessas mudanças que geraram uma nova espécie. O elo perdido, não. Agora, em adaptações que aconteceram, tipo assim, um mosquito, uma borboleta que ela era mais branca porque nevava, e ela conseguiu sobreviver, e as borboletas mais escuras tentaram se adaptar um pouco mais para tentar conseguir sobreviver, ou seja, ou só aparecer à noite, para tentar no final da tarde, que é um pouco mais escuro. E vai acontecendo uma mudança, isso e aquilo, para tentar ficar um pouco diferente. Isso acontece. Eu não tenho dúvida. E a teoria da evolução, como eu disse, é até um nome errado, como eu disse, o próprio nome de Big Bang é um nome errado. A teoria da evolução também é um nome errado, a gente diz a teoria da adaptação. Nós olhamos para alguns animais, como eu disse, a própria cobra ela tem resquício que realmente teve uma pata um dia. A ciência provou isso. Mas a Bíblia, ela fala isso há 3, 4 mil anos. Cobra tinha pata. Nabucodonosor. O que tem Nabucodonosor? Até o século XIX, ele era tipo a história do rei Arthur. Aí uma história, uma lenda. Um rei que pegou uma espada e tirou da pedra. A história de Nabucodonosor, um rei grande, que dominava a civilização onde surgiu a escrita, e isso e aquilo. Como é que a gente não tem nada de informação desse cara? Isso é lenda da Bíblia. Aí no século XIX, a gente descobriu que Nabucodonosor existiu. Ou seja, a Bíblia não estava mentindo. E a Bíblia, pouco a pouco, ela vem sendo comprovada pela própria ciência. Não tem discussão a respeito disso. São coisas que eu consigo respaldar com toda certeza. Certo. Assim, mas tudo bem. Gente, olha, se você não entendeu nada, volta um pouquinho e assiste de novo, tá? Eu tô tentando respirar aqui para eu formular uma pergunta, né? Porque como nós já vimos que pode ser, sim, que aconteceu, né? Esse processo devagar, né? Da criação dos peixes, das aves, etc e tal. Mas e o ser humano? Porque o problema da teoria da evolução é que ela disse que o homem veio do macaco. Sim. Né? Explica aí pra gente. Eu não sei nem como é que eu formulo essa pergunta pra ti, mas eu acredito que tu já entendeu a minha dúvida. Primeiro, a evolução em si, ela diz que, tipo assim, antigamente havia um animal que ele era parecido com o macaco, era parecido com o ser humano. Aí, normalmente, a gente coloca isso na África. E o que foi que aconteceu? Alguns desses animais, continuaram na floresta e outros resolveram ir para a savana. De uma forma bem resumida. Esses que continuaram na floresta, continuaram andando em cima de árvore, continuaram com as características que a gente diz que é de macaco. Já os animais que foram para a savana, andavam assim abaixadinho e tudo mais. Aí, de repente, não precisava do rabo, começou a desaparecer esse rabo. Inclusive, vez ou outra, nasce uma criança com o crescimento desse osso, que acaba sendo o próprio rabo, como que a gente diz, mas é irrelevante. Então, as pessoas dizem, não, daqui é um resquício. Aí o outro começou a andar um pouco maior, outro isso e aquilo, e surgiu até o momento que chegou a nós. Aí, não, a nossa Bíblia, ela fala, não,
O humano surgiu do jeito que ele é. E aí? Como é que a gente compactua as duas coisas? Bem, indo para esse lado, nós podemos imaginar que, no caso, a gente vê o Homo neandertal e o Homo sapiens como animais diferentes. São totalmente diferentes, mas aparentemente eles tinham a mesma aparência. E mais recentemente começaram a achar túmulos desses Homo neandertales e viu que eles provavelmente tinham uma religião. E temos outras características. Uma coisa, tem um livro que é chamado Sapiens, um livro muito bom para quem quer ir para essa área da ciência, e ele explica uma coisa. Não é daquele jeito que a gente imagina, estava aqui o bichinho, ele foi crescendo e virou o ser humano que ele é hoje. Vivia todo mundo junto, era espalhado, tudo mais, e eu tinha um Homo erectus aqui de um lado, e tinha um Homo não sei o que, tinha um neandertal de um lado, tinha um sapiens do outro. Ele disse que vivia todo mundo junto, um grupão só. Não é daquele jeito. Acabou o neandertal, surgiu o sapiens. Não é assim não. E isso é o que nós entendemos perante a ciência. Agora a fé que começa a gente dizer assim, se eu acredito nisso, eu tenho que acreditar nisso também. Nós podemos observar isso como tem vertentes religiosas que acreditam que, na verdade, os gigantes, que é falado na Bíblia, na verdade, poderiam ser esses neandertais, porque eles realmente tinham um tamanho maior, tinham uma robustez maior, tinham uma inteligência, a gente já descobriu que eles tinham inteligência, tinham religião. Então, uma das teorias é essa. Será se aqueles humanos diferentes que nós vemos na Bíblia, esses gigantes, esses seres diferentes, que a Bíblia ela explica, né, que mulheres tiveram contato, né, com demônios e tudo mais, surgiu os nefelins, isso e aquilo. Que eu não vou abordar muito bem esse ponto. Essa é uma das possíveis causas. A gente pode imaginar que eles viviam, não há dúvida que o humano e o neandertal existiu, aos dois. E uma coisa que é interessante, que o neandertal ele tinha um cérebro maior, tinha uma força maior, tinha um tamanho maior, tinha tudo que, digamos, a gente vê nos gigantes que é trabalhado na Bíblia. Porém, esses gigantes, eles deixaram de existir na própria construção da Bíblia. E depois do grande dilúvio, ainda apareceu gigante. A gente vê na história de Davi, gigante. Ou seja, em algum momento esse pessoal ainda continua existindo. Então, essa história que, tipo assim, o neandertal, a gente pode ver, mas já apareceu há tantos mil anos atrás. Tudo mais. Não, a gente vê os fósseis, né, que realmente tem essa característica, pode ter sumido, isso, aquilo lá. A questão do tempo, como a gente já viu aqui nessa própria conversa, é relativo. A gente pode interpretar um texto como milhares de anos para Deus, assim como a gente pode interpretar da forma literal. É um dia para Deus, né? Milhares de anos, aliás, para nós humanos. Sim. Então, essa é uma das possíveis teorias. Eu acredito que é a mais provável, né? Tipo assim, realmente, porque eram humanos diferentes. Alguns neandertais tiveram relações com humanos, do sapiens, só que são de espécies diferentes. Então, digamos, isso é uma abominação que nós conseguimos imaginar. E a gente vê na própria Bíblia que realmente houve acontecimentos de nefelins com seres humanos, então pode ter sido tal coisa. Então, o que a gente chama de neandertal pode ser esses gigantes que a gente vê na própria Bíblia. Nunca tinha parado para pensar nisso com relação aos nefilins, né? Uhum. Porque realmente é um assunto muito... Ele é polêmico. Sim. E também é muito... como eu posso dizer, sem muitas explicações. Isso. Né? Então depende muito do que se eu escolher, se eu acredito ou não. Até porque isso não vai fazer muita diferença para nossa fé, né? Assim, para o que a gente acredita e para o que nós esperamos, né? Que nós acreditamos em Jesus. Isso. E esperamos que ele volte para nos buscar. Então essas coisas elas não vão que até uma briga influenciar em nada, é isso. Que até uma briga muito grande, tipo assim, porque se havia esses gigantes, e cadê os esqueletos deles, tudo mais? Sim, surgiu né? agorinha também, essa dúvida na minha cabeça. Mas, né, detalhe, a gente encontra esqueletos aos montes. Sim. Então a gente pode imaginar que sim, poderiam ser, porque eles têm as características que a gente imagina dos gigantes. E conforme o tempo foi passando da história, nós vemos que os seres humanos tendem a ter aumentado de tamanho. Então talvez os sapiens naquela época eram menores mesmo,
a média de 1,60, 1,50, hoje quem tem 1,70 seria considerado já uma das pessoas altas da época, né? Imagina um ser humano que tinha quase 2 metros de altura na sua maior constância, né? Então, nós podemos olhar por esse lado. Eu, particularmente, como já existe o esqueleto de Neandertal, está provado que ele existe, eu vejo muito mais por esse lado, que é um esqueleto um tanto diferente do nosso, mas ele agia culturalmente como nós, de alguma forma, por mais que era meio diferente. Então, eu particularmente vejo dessa forma. Certo. Você ter lido a Bíblia influenciou, graças a Deus, né, a você voltar para os caminhos do Senhor. Isso. Mas eu tenho certeza que o Senhor te permitiu viver experiências, Sim. como você falou lá no começo, né, que você viveu experiências com Deus. Mas como foi essas experiências com Deus? Que você, tipo assim, aquelas experiências extraordinárias. Sim. Primeiro, uma que me deu muita força na fé foi justamente a parte da minha própria faculdade, né? Eu estudei em Codó. E em um certo momento, quando eu estava fazendo minha faculdade, eu não tinha transporte para Codó. E em algum momento eu me desesperava. E agora, como é que eu vou fazer? Que a gente não pode faltar direto, não tem um limite. E eu quero fazer, e eu passei, que não sei o quê. E a mamãe sempre chegava aqui perto de mim. Eu falei, calma. Deus não permitiu tu passar nessa faculdade? Tu não quer fazer? Tu não tá fazendo as coisas direitinho? Ele vai permitir que tu vá, que tu volte. E eu conseguia transporte para ir para Codó. Eu estudava às vezes de manhã, tarde e noite. Às vezes eu ia de manhã, mas eu ia com uma pessoa aleatória conseguir um transporte para Codó. Às vezes o mototáxi já não queria fazer a viagem para Codó porque eu só teria aula à noite. Ou eu ia... Enfim, eu conseguia de alguma forma ir para Codó. Mas você voltar à tarde de Codó para Timbiras é uma coisa. De Codó para Timbiras à noite é outra história. Nem sempre tinha alguma pessoa. E nesses 4 anos que eu estudei em Codó, não teve uma única vez. Eu ia todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Às vezes cheguei no sábado. E eu conseguia ir para Codó e não me batia o desespero. Eu sempre lembrava muito. Deus vai prover, Deus proverá de alguma forma. E tinha vezes que eu estava 10 horas da noite ainda lá no instituto e... Eita, hoje não vai dar. E apareceu alguém. Ei, tu mora onde? Eu moro em Timbiras aqui. Se eu tô indo para Coratá agora, eu tô com medo de pegar esse caminho de Codó para Timbiras. Quer ir comigo não? Pronto. Eu tô hoje deu dia de ir para Timbiras, ó. Tu vai para lá também? Vou. Ou seja, sempre deu dia para um jeito de eu ir. Esse, digamos, foi a minha primeira experiência mesmo com Deus, assim, que eu... Foi uma coisa pequena, assim, bora dizer assim, na ideia, tipo assim, não foi eu estava entre a vida e a morte, tudo mais, mas foi uma coisa que, tipo, muita gente perde a fé por isso. Muita gente mesmo, tipo, na ansiedade do que acontecer, perde a fé. E eu consegui ver Deus, assim, nessas pequenas coisas. E uma coisa que eu acho muito interessante é que às vezes eu converso com Deus, tipo agora que eu estou conversando com você. Às vezes eu só chego aqui no sofá lá de casa, eu bato assim no lado aqui, assim, eu sento aqui. Desculpa que eu não vou me ajoelhar agora, porque eu quero conversar olhando na sua face. E é isso. Eu falo com ele, eu explico para ele. Algumas coisas são mais pessoais, então eu não vou acabar relatando aqui. Mas eu relatava exatamente, Deus, é isso que eu quero. E eu estou desesperado porque isso é desse jeito, mas eu não sei qual é a sua vontade, isso é aquilo. Eu desabafava mesmo. E eu sentia, às vezes eu escutava uma voz audível mesmo, dizendo, tudo bem, eu já entendi, você já declarou o que tinha para declarar. E descansa. E eu, tá bom, entendi. E eu dormia, tranquilo. E às vezes, questão de 24 horas, aquilo que eu conversava com Deus se realizava. Eu ficava, gente, nem eu estava esperando essa velocidade, como que isso aconteceu. A gente, pra gente é mais comum orar e o Senhor demorar a responder, né? E quando Ele responde assim de imediato, a gente fica... Foi aí que era muito comum as minhas orações de joelho mesmo, aquelas que eu estou assim, ajoelhado mesmo, só que às vezes eu sinto que eu me humilho mais, que eu sou mais sincero nessa conversa mesmo, que eu me sinto. Talvez você que está assistindo, a sua oração verdadeira seja se ajoelhar mesmo, tudo mais, mas eu particularmente, claro, não estou dizendo que, então eu não oro de joelho, claro que eu oro,
Mas a oração sentado, conversando, às vezes até botar a xícara de café bem aqui do lado, aqui, assim, ó, se quiser tomar aqui, tá aqui, né? Então, eu sinto que são as conversas mais sinceras que eu tenho com Deus, e na grande maioria acontecem. A questão até mesmo salarial, por exemplo, para eu ir para Codó, eu trabalhava também aqui em Timbeiras. Teve um momento que eu estava trabalhando no IBGE, eu era auxiliar de alfabetização no Paulinho dos Santos, e eu tinha 9 disciplinas na faculdade. E eu também era auxiliar de reforço no Lourdes Coelho. Então eu estava em 2 escolas, estava no IBGE, ainda tinha que fazer a faculdade, e minha cabeça a mil, e eu era líder de jovens, de área e de congregação. Porque além do Sol da Justiça, eu ainda sou líder de jovens da área 1 de Timbiras, que compõe a igreja da congregação do Anjo da Guarda, do Mutirão, da Forquilha e do Templo Central. Ainda sou superintendente da IBD, e Deus me permitiu, além de ser professor da IBD, ainda sou superintendente da minha congregação. E uma coisa que eu fui vendo assim, gente, eu tô gastando aqui, porque a gente tem os eventos da igreja, a gente acaba gastando isso e aquilo, que não sei o quê, e a minha condição financeira não era das melhores. Não que hoje eu seja o ricão, né? Mas eu, por exemplo... Tá melhor do que antes, né? Eu disse assim, Senhor, muito por conta do pastor Ivaldo, ele me esclareceu o que é o dízimo, porque, tipo, aquele negócio, o dízimo é da família. Não, o dízimo é meu. A criança tem o dízimo dela, eu, o Eduardo, tenho o meu dízimo, a mãe tem o meu dízimo. Cada um tem o seu dízimo, não tem aquele negócio de eu e família. Né? Cada um tem a sua relação para com Deus, a sua prestação de contas. E eu comecei a devolver o dízimo mesmo naquele momento de desespero. Teve um momento que eu tinha R$400, que eu recebia no mês, e eu gastava 800 por mês. Ainda tinha questões de saúde, muitas vezes que acontecia. Sobrou um dinheiro, a gente sabe que sempre vai dar um probleminha, né? E eu queria botar o aparelho, porque eu via que tinha eu necessitava. E hoje eu percebo o gasto que é bastante elevado. Espera constituir família, amigo. Não, tem gente que vai dizer, aí, Eda, vai casar quando? Eu meu filho, não estou preocupado com isso, não. Eu sei quanto é que... Eu tenho noção mais ou menos de quanto é que gasta, é por isso que eu não estou apoiado. Mas não pensa assim, não. Aí o pai, de vez em quando ele conversa comigo, aí vez outra ele está conversando com alguém e diz assim, eu estou sabendo que o Eduardo vai casar, nem eu tô sabendo essa história. As pessoas estão sabendo mais do que a gente. Aí ele chega, me liga, assim, que história é que você vai casar? Eu, pai, como assim? Tudo mais. Aí, assim, que história é essa que vai acontecer? Eu, não, pai, eu não tô preocupado com isso, não. eu tô com tanto medo aqui, tudo mais, porque até o meu pai mesmo, justamente por ele ainda é jovem, não tinha terminado ainda os estudos até onde eu sei, né? Nunca conversei com ele a respeito, mas justamente ele, digamos, ele entendeu a dificuldade de ser pai muito cedo. E foi trabalhar, foi para São Paulo, tudo mais, né, aqueles trabalhos braçais que a gente sempre, que é comum o pessoal daqui para lá. E eu sempre tive, assim, esse esclarecimento, as pessoas, tipo, nunca me esconderam, mostraram, Eduardo, a gente não é rico, não. Filho custa caro, tudo mais, e eu sou tio de 2 crianças, e eu vejo, de vez em quando eu tenho que gastar com elas para agradar, que às vezes ela fica muito mais na minha casa do que na casa deles mesmo. Às vezes eu brinco assim, eu sou mais pai de vocês do que os pais de vocês. E eu fico assim, gente, eu tô gastando tanto com meus sobrinhos, imagina com filho, imagina casado, imagina não sei o que, então eu não tenho muita essa preocupação, eu me concentro nas minhas realizações, eu com Deus, sei que Deus vai prover tudo que for necessário, né? E aí eu fui olhando essas coisinhas. Sim, não é coincidência. Enquanto você estava contando aí as provisões de Deus na sua vida, né? Eu me lembrando, porque nós que acreditamos em Deus, nós que amamos a Deus, que temos fé, nós não acreditamos em uma coisinha chamada coincidência. Não existe. O que existe é Deus. Deus existe. Isso. Porque, deixa eu contar uma situação. Quem me conhece, quem é próximo de mim, eu já contei essa história, porque parece besteira.
né? Às vezes a gente contando assim pro outro, o outro fica desmerecendo, né? Não, mas tu não sabe o que eu tava passando por dentro. Deus sabe. Olha, eu tava estudando em Teresina e eu pegava 2 ônibus para ir para casa, né? Da UESP, eu estava na UESP. Eu pegava 2 ônibus para ir chegar mais rápido em casa. E quando o dinheiro não dava, eu pegava só um, aí eu demorava a chegar em casa, né? E aí eu tava naquele momento do mês, bem escasso, entende? Eu tava comendo o quê? Só aquelas comidinhas mais baratinhas, tipo salsicha, sardinha, sabe? Ovo, eu tava com saudade de comer uma carne, embora meu pai sempre me mandasse, né? Mas, tipo, eu sou carnívoro, lá em casa meu pai é açougueiro, então nunca faltou o frango, o porco, a carne de gado, entendeu? O papai, ele falava assim, que quando ele vê história de vegetariano, eu falei, você é carneiro mesmo, carneiro. Carneiro. E aí, eu senti falta de um peixe. Meu pai tem açude no quintal de casa, e eu senti falta de comer um peixe. Sabe, eu voltando pra casa, dentro do ônibus, imaginando, meu Deus, só pensando, tô com tanta vontade de comer um peixe. E tinha um mercadinho próximo. Sim. Aí eu fiz o plano na minha cabeça. No ônibus eu ia falar pra quem? Eu ia ficar falando quando eu chegar em casa. Essa daí tá louca. Só na minha cabeça. Quando eu chegar em casa, eu vou juntar as moedas que tiver e vou lá no mercadinho ver se eu encontro pelo menos um peixinho pequenininho. Porque eu vou comer um peixe hoje. Quando eu cheguei, que eu desci do ônibus, aí andei uma quadra. Eu cheguei perto de casa, tinha um molho de chave, né? Comecei a procurar a chave e a vizinha da frente, que eu nem sabia que ela sabia o meu nome. Nunca tinha conversado com ela, mas ela tinha conhecimento de que eu morava ali e tal. E ela escutou o barulho da chave e apareceu correndo lá na porta. Natália, vem aqui. Aí eu... Quem é essa? A vizinha, nunca nem falei, nunca nem tinha conversado com ela, né? Porque eu mudei de casa demais lá em Teresina. Então eu tive muitos vizinhos. E aí ela me chamou, aí eu nem tinha abrido a porta ainda direito. Aí eu, tá bom, tô indo já, só guardei minhas coisas, né, minha mochila, minhas coisas e fui lá. Quando eu cheguei, ela tava com a sacola com um peixe desse tamanho. Eita. Desse tamanho, um peixão. O peixe que eu tava com vontade de comer, porque os peixes lá do que o pai cria são assim, peixe grande, gostoso também, gordo, sabe? E ela chegou, o peixe já estava até tratado. Aí é glória demais. E eu fiquei assim, sem reação, sabe? Eu agradeci muito a ela, mas com relação a Deus, eu fiquei assim... Hã? Meu Deus! Tipo, eu nem pedi, eu não fiz uma oração, não me ajoelhei. Senhor, por favor, me dá um peixe para me comer hoje. Não, porque para mim isso é... Essa oração, né? Tanta coisa pra me pedir um peixe. Eu só senti a vontade. E quando eu chego, tem um peixe já pronto, já só pra eu ir preparar ali na... Pronto. Meu Deus. Agora me diz se é coincidência. Não é coincidência, é Deus. Pra mim é Deus. Eu gosto de dizer que eu sou mimada por Deus. Não é? Às vezes a gente se sente assim, exatamente. porque Deus cuida, Deus ele prepara tudo, Deus ele prepara o transporte, Deus ele prepara o alimento, Deus ele... Se a gente confia, descansa nele, principalmente. Isso. Aí, como eu disse, essa questão do meu transporte para Codó, que eu acabava gastando às vezes. Conseguir alguém para me dar uma carona e tudo mais. Eu consegui esses anos. Eduardo, é uma coisa besta. Não, mas... Por isso que eu lembrei, sabe? Porque quando a gente conta algo assim, a pessoa desmerece. Não, mas para mim isso é muito importante. Por exemplo, embora Codó seja perto, mas é outra cidade. E eu não conheço ninguém, e eu tô sem transporte, como é que eu vou voltar para casa para me dormir na minha cama, né? E eu trabalhava aqui de manhã, eu tinha que estar aqui de manhã. Olha aí. Eu tava dando aula, então a minha renda era aqui em Timbira, eu tinha que ir e voltar. E Deus me permitiu ter muitas pessoas, e mesmo aquele recebendo pouco, aquele mês eu gastava muito mais do que eu ganhava. Mas eu disse, conversando com o pastor Ivário, com a missionária Branca, vendo as pregações, as explicações, eu disse, beleza. Então, agora eu vou dar o meu dízimo, devolver o meu dízimo próprio mesmo. Quando eu comecei a fazer isso, aí teve um momento que eu fiquei sem emprego nenhum e disse assim, agora lascou. Mas tipo, foi questão de um mês.
E o Senhor, acalma-te, filho meu. Foi questão de mês, porque o mês que eu fiquei, digamos, sempre, era o meu mês de férias mesmo, então já, de todo jeito eu não ia receber aquele mês mesmo. Aí quando já acabou o período, aí eu consegui retornar, né, trabalhando, e digamos assim, se pegar todos os meus salários que eu recebi na minha vida, desde quando eu comecei a dar aula, tipo assim, o valor bruto, né? Sim. Não somando todos os meses. Mas se somasse os valores que eu recebia mensalmente, não dá o que eu consigo hoje. Então, a minha fidelidade em questão de devolver o dízimo, que é uma fé, entende? É besteira. Você ganha R$ 50 por mês, dá R$ 5 ainda para a igreja, o pastor vai roubar teu dinheiro, isso e aquilo. Meu Deus. Tem gente que fala isso, mas no meu caso, eu resolvi confiar em Deus e eu tive, digamos, um retorno. Não devolvendo o dízimo para Deus me dar mais dinheiro, né? Porque a gente sabe que o nosso objetivo é viver, né, na mansão celestial, é a vida depois daqui. Né? Eu dizia assim, minha vontade é não morrer, eu quero ser arrebatado mesmo. Mas de toda forma, meu objetivo é a eternidade. Mas mesmo assim, hoje Deus provê minhas dificuldades, eu não me vejo como um grande crente, um super crente e tudo mais. E eu fico vendo assim, essas respostas de Deus rápido, fico assim, mas sim, eu sou todo esculhambado ainda. O Senhor me responde tão rápido, assim, um carinho tão grande. Nossa, é tão bom quando a gente sente o amor de Deus assim. Foi, e tipo assim, hoje eu tenho minha fé. Minha família, sim, tive perdas. A minha mãe, com um mês de vida. O papai, que tanto me envolveu nesse mundo da ciência, que mesmo morrendo aos 8 anos, muito do que ele me explicou, eu guardo até hoje. E eu nunca senti falta, não tive um pai, não tive uma mãe, não tive alguém. Tipo assim, não que minha família fosse rica, mas o que será que eu vou comer amanhã? Nunca sofri isso. E é nessas coisinhas pequenininhas que eu construo a minha fé. Eu digo assim, gente, não é coincidência. Não é, tipo assim, não é sorte. A minha sorte é realmente a minha família ser devota a Deus aqui. A mamãe ter me arrastado de volta para a igreja. E me arrastado exatamente na escola bíblica dominical. Porque talvez se ela tivesse me levado direto para um culto, eu ia dormir. Eu ia ficar olhando aquilo ali, não faz sentido. Vou dormir. E olhando aqui a escola bíblica dominical, me apaixonei e quis viver aquilo. Pouco tempo depois, questão de 1 ano, de uma pessoa que era praticamente ateu, estava batizada com o Espírito Santo. Então era algo totalmente diferente, era uma vida totalmente diferente do que eu estava vivendo ali. E é isso. Eu consigo hoje ver Deus em pequenas coisas na ciência. A matemática, para mim, hoje, já que eu estou no CTM, eu consigo olhar um pouco mais para a matemática, olhar mais para os números, e inclusive algumas falas que dizem assim, a matemática é a ferramenta que Deus utilizou para construir o universo. E a minha vida se resume muito a uma fala de Louis Pasteur, que ele falava que pouca ciência te afastava de Deus, mas muita ciência te trazia de volta, te aproximava. E foi isso que aconteceu quando eu, ainda jovem mesmo, criança, pré-adolescente, adolescente mesmo, comecei a ver a ciência só porque era Stephen Hawking que eu resolvi acreditar nele. Mas eu nem conhecia a Bíblia por inteiro. Depois que eu comecei a ter contato com a Bíblia, contato com a ciência mesmo, me tornar cientista, me tornar pesquisador, eu não consigo olhar mais para as coisas e dizer, não, isso é um problema. Tipo, agora mesmo nós estamos com um problema muito grande que é o furacão Milton, que ele está destruindo assim, e a gente fica naquele desespero. Sim, cadê Deus nessa hora? Ou a gente tem muitas famosas profecias de WhatsApp, né, que as pessoas chamam, dizem assim, que é uma pessoa ela gravando uma pregação, Deus me mostrou que o Brasil vai sofrer uma grande dor, não diminuindo essas pessoas, não dizendo que elas estão falando errado, coisa do tipo, mas tudo isso está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que no final dos tempos vai ter terremoto. Mas sempre teve terremoto, né? A coisa óbvia, vai ter terremoto no final dos tempos. Óbvio. Mas se você pesquisar agora aqui no Google, depois que acabar essa entrevista, pensa assim, gráfico de todos os terremotos ao longo dos séculos.
Você vai ver o gráfico assim, ó. Baixinho, 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 baixinho. Chegou o século XX, XXI. É de jeito, os gráficos baixos, assim, quase no 1, no 0, no 0. Chegou no século XX, o nosso século XXI. Inclusive, me lembrei aqui agora, ontem à noite, eu estava assistindo o canal Fatos Desconhecidos. Eu acho que é Fatos Desconhecidos. E ele colocou lá umas notícias que ninguém está falando. De algumas coisas que aconteceram, que ninguém fala. Tipo, a mídia não fala, eu não sei porquê também, né? Não sei se é porque é difícil de explicar, não sei. E aí, a primeira, eu não cheguei a assistir o vídeo todo, né? Deu sono, eu fui dormir. Mas a primeira foi do maior tsunami que já aconteceu que se tem notícia, né? Que se tem os dados. O maior tsunami que já aconteceu na Terra. Sim. E ninguém falou sobre isso, né? Porque aconteceu num lugar remoto, que ninguém vive, tipo, ninguém viu, e eles só se deram conta meses depois. Sim, eu lembro de ter visto sobre, mas não tinha mesmo, né? Muito material, não tinha. Exato. E aí eu comecei a pensar, realmente, meu Deus, está acontecendo tanta coisa. Sempre aconteceu essas coisas, mas agora a gente está vivendo um momento em que vai acontecer mais, em que vai estar tudo no pico mesmo, né? Sim. Tudo vai bater um recorde agora. Esse furacão Milton aí, por exemplo, inclusive eu não é nem para me fazer piada com esse furacão, mas é porque meu marido, o nome dele é Milton. E eu disse, meu filho, pelo amor de Deus, não vai para Flórida, fica quieto. Mas não é para fazer piada, gente, porque é algo muito sério. Inclusive, tem muita gente levantando orações. Quando esse episódio sair, eu não sei em que ponto já vai estar, né? Uhum. Mas oremos por todos que, infelizmente, vão ser alcançados por... O Senhor pode intervir, o Senhor pode, porque Ele pode tudo, não há nada impossível para Ele. Mas Ele também pode permitir se Ele quiser, né? Se Ele pode permitir, Ele pode deixar, mas Ele pode guardar, enfim, o Senhor pode fazer o que Ele quiser. E vamos pedir que Ele sustente, né, aquelas pessoas e guarde e livre. Sim. Não é verdade? E é isso. E continue falando sobre... Eu tive a oportunidade de ser técnico em meio ambiente também, além de biólogo. Também a especialidade, meu estudo é mais na área ambiental. Cálculo de compensação ambiental, essas coisas assim. E eu consigo olhar para essa parte ambiental e eu fico assim, gente, não tem muito mais o que a gente fazer, esquece. Como cientista, eu falo, gente, como cientista, sem lembrar a parte cristã, e assim, gente, a humanidade vai deixar de existir? Não. Mas daqui para 2050 a gente vai ter uma perda gigantesca de população. E esquece que esse é o ano mais frio que a gente vai ter na nossa vida daqui para frente. Esse é o ano mais frio. E aí quando eu olho para Mateus 24, começo a olhar para a Bíblia, eu disse, eu particularmente, coisa minha, eu não estou fazendo cálculo, como algumas religiões chegaram a fazer. Inclusive quando eu falei de Deus infinito, né, eu até falei assim, tipo assim, não pode ter mais de um Deus. E algumas religiões, algumas pessoas tentam olhar para a Santa Trindade e separar, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, eu mostro assim que nós acreditamos em um Deus único, né, que a Santa Trindade é uma só, as três pessoas fazem parte de um só. Para continuar lembrando que o nosso Deus é infinito e a gente não pode tentar desassociar eles. Mas voltando para essa parte ambiental, quando Jesus fala, é coisa óbvia. Não é coisa óbvia. Aliás, é óbvio de certa parte, porque quando Jesus veio à Terra, agora eu estou conseguindo ter a oportunidade de fazer estudos com o Vocal Só da Justiça dos livros dos antigos profetas, né? Os profetas menores, alguns livros históricos, a gente vê as profecias. O Messias será assim, o Messias fará isso. E a gente lembra, eu lembro dessa história lá no Novo Testamento, eu lembro que contava isso mesmo. A gente consegue ver a profecia sendo feita. A gente fica assim, cara, como é que os fariseus não conseguiam ver
a promessa, o cumprimento das profecias na frente deles. Mas hoje em dia a gente está vendo a mesma coisa. Exatamente. Tudo que está sendo profetizado em Daniel, em Mateus, em Apocalipse, e as profecias do fim dos tempos, nós estamos vendo se cumprindo agora. E nós somos a geração de cristãos, infelizmente, que vive mais como se estivesse longe da vinda de Jesus. E, como eu disse, eu não estou fazendo cálculo, mas eu olho para as coisas ambientais, para os sinais ambientais, eu digo, se Jesus for voltar, ele volta de 2030 para cá. Porque está muito sofrimento, eu não vejo 2030 para lá tendo muito futuro para a humanidade, não. Isso falando como ambientalista. Não fazem, Jesus vai voltar dia tal, 2030. Não, de forma alguma. Quem sou eu para fazer isso, né? Ele próprio diz que ninguém saberá o dia da vinda do Filho do Homem a não ser o próprio Pai. Então, é uma coisa que nós podemos ver que os sinais estão mais do que nunca. Mais do que nunca nós temos certeza que a natureza está gritando. Esses dias, anteontem ou foi ontem, teve terremoto no Acre. Em Minas Gerais ter terremoto já não é algo absurdo. Em Teresina teve terremoto. Quando é que nós ouvimos falar de terremoto no Brasil? Inclusive eu estava lá. Quando foi esse daí de Teresina? De Teresina, teve alguns em Teresina, inclusive. Eu presenciei, eu estava morando lá quando teve um. Eu senti um terremoto. Parece coisa assim de ficção científica, mas que na verdade não é ficção, não, é realidade. O que está acontecendo no mundo. Está tendo esse furacão agora lá perto dos Estados Unidos, mas também está tendo um tufão muito próximo do Rio Grande do Sul agora. Muito próximo. E está tudo se projetando para ter também um tufão lá. De novo, assim, no Rio Grande do Sul, no sul do país. Sim. A gente está olhando o movimento do vento, dos climas, está tudo se projetando para ter. Quando for sair esse programa, talvez tudo se ressaltou em não ter nada. Se Deus permitir, não teve nada. Mas nesse momento que eu estou aqui, né, o sul do país está se projetando para ter um tufão. Ou seja, quando que a gente também ouvia falar de tufão no Brasil, terremoto, furacão no Brasil, que era considerado, é um país que não vai ter essas coisas. Hoje, eu inclusive olhei hoje mesmo para ter certeza desse valor. Quando eu estava lendo esse gráfico, se você pesquisar, vai estar o gráfico assim de terremoto. Quase no 1 e no 0. De repente, 500, 600 assim no século. Só que no século XXI, nós temos em torno de 500 mil terremotos por ano. Não é de 500 mil, de 2001 para cá, não é. Todo ano teve no mínimo 500 mil terremotos. E olha que teve isso numa média, pode ter tido. Ano que teve 1 milhão, 2 milhões. Outro ano teve só 100 mil, só 100 mil. Só 100 mil, que isso é mais do que teve no século em que Jesus andou na Terra. Aí algumas pessoas podem dizer, porque hoje a gente tem mais equipamento para verificar mais, tudo mais. Só que esses terremotos mais fortes, a humanidade registrava, né? Inclusive nós temos registro de diversos povos falando sobre o dilúvio. Não é só a Bíblia que fala de dilúvio. São povos que surgiram depois da data que a gente teoriza que foi o dilúvio, né, que a gente faz os cálculos, que inclusive a escrita mesmo surgiu depois do dilúvio. E eu não vou lembrar qual foi o povo, se foi os sumérios que criaram a escrita, mas esse povo, em um dos seus primeiros relatos, eles contam: nós somos descendentes do povo que sobreviveu ao dilúvio, que esse povo ele foi expulso de um jardim chamado Éden. Ou seja, é uma vertente religiosa diferente do judaísmo, mas mesmo assim eles têm o mesmo relato. E não são o único povo. Os astecas, os incas, os maias, aqui na América, eles contam que houve sim um dilúvio. Eles relatam que em algum momento na história houve um dilúvio. Os povos contam, povos que nunca tiveram contato, em teoria, né? E então, isso deve ter realmente acontecido. Aí você pode dizer que pode ter sido um meteorito que caiu no mar, que gerou um tsunami que cobriu a Terra inteira. Pode ter acontecido isso, pode ter sido chuvas grandes. Aí entra o campo dos teólogos, que eles podem debater diferentes teorias de explicar
o que seria, se realmente foi uma chuva, se foi um tsunami, se foi isso e aquilo, tudo mais. A gente pode entrar nessa discussão, mas eu mesmo não vou, digamos, botar na minha mão assim, no fogo, dizer, é isso realmente, porque é isso, isso aqui. Não, eu acredito no que a Bíblia fala. E a Bíblia está dizendo, foi a chuva. Pronto. Até porque, até mesmo o que se conhece da ciência, quando quer debater com a Bíblia sempre tem algo. Ela sempre falou aquilo primeiro. Enfim, gente, nós estamos com a Bíblia. Nós não vamos trocar a Bíblia por teorias científicas, enfim. E eu me lembrei também de um outro assunto, enquanto você estava falando da tua vida acadêmica, e aí teve embate lá. Enquanto você estava lá, teve discussão. Eu dei uma sorte na minha faculdade que a maioria dos meus professores, até colegas, eles tinham alguma vertente religiosa. Então, debates na minha faculdade não teve tantos por conta disso, porque a grande maioria ele tinha uma vertente religiosa. Então, não foi nem tão proposto, mas no meu ensino médio teve. Quando eu cheguei no terceiro ano, na aula de biologia ia ter criação versus evolucionismo. E aí eu me desesperei, tipo assim, gente, será que eu tenho competência de entrar nesse debate? Porque a evolução tem muita comprovação, tem muito apoio, e num debate naquele negócio tinha que ter a fé e tudo mais. E eu, que beleza. E eu entrei, levei minha Bíblia no dia. O pessoal até depois fala assim, foi tão engraçadinho andar com a Bíblia zona lá abrindo. Assim, mas eu fiquei muito feliz naquele debate porque praticamente a sala inteira ficou com medo de defender a religião. A sala inteira tinha fé. A inteira não, tinha algumas pessoas ali que não acreditavam em Deus, que não tinha religião, que eram ateias, né, que a gente diz. E eu vi muitas pessoas que defendiam a fé, que eram da nossa Assembleia mesmo, dizendo assim, a evolução tem um monte de prova e é isso. E foi preciso o professor, em um momento, falar assim, gente, a Bíblia tem muita prova. Vocês estão com medo do quê? Isso no final do debate. Porque durante o debate eu consegui argumentar. Eu até pedi, professor, por favor, que a nota do bimestre seja esse debate. Que seja, que eu gostei demais, eu consegui levantar e foi bem ali que eu tive certeza, eu vou para biologia. Eu vou para biologia. E o professor, ele falou que o professor Osiel, meu orientador, inclusive na graduação, foi meu orientador também no meu técnico, no meu ambiente, é um grande amigo que eu vou levar pelo resto da vida. Quase virou pastor, tem essa história dele, mas ele foi para biologia mesmo, tá fazendo doutorado dele agora mesmo lá em Teresina. É um cara que, tipo assim, eu tenho total admiração sobre ele. E naquele momento meio disso, se o próprio professor falou assim, que a ciência a Bíblia tem muita comprovação científica, pois pronto, eu vou para esse lado mesmo. Se tiver ter esse debate, vai ter. Mas dessa sorte, infelizmente, né, eu não fui testado, que eu gostaria de ver se talvez eu me empenhasse para defender especificamente isso, porque não tive essa oportunidade de ser testado. E agora, como é que eu vou entrar em debate? Como é que eu vou responder essas perguntas? Será que eu lembro? Será que eu consigo debater? Tudo mais. A gente tem essas dúvidas, né? Mas eu tive uma faculdade tranquila, nesse sentido. Eu dei sorte que, tipo assim, até mesmo quem era ateu em sala de aula não queria nem entrar nessa briga. Tá todo mundo cansado, né? Não tem discussão com ninguém, cada um com a sua fé. A minha turma era tranquila, apesar que minha turma diminuiu muito. Era 41 pessoas quando começou. Hoje são 8 pessoas, 7. E que chegaram até o último período do curso. Então, de 40 para sobrar 7. E eu acho que a maioria, acho que só 2 pessoas que não tinham fé alguma. Um recado para quem está querendo entrar na área da biologia? Olha, primeiro, a biologia não é para qualquer um. Mas você vai poder atirar para todo lado. Eu atirei para o lado do meio ambiente, mas até o meio ambiente é algo grandioso, assim, que você pode olhar para a economia, olhar para a química, olhar para a natureza, olhar para os animais, isso e aquilo. Beleza.
Mas se você quiser ir para biologia, primeiro de tudo, não, se você tem uma fé, esteja sempre com ela aqui de lado. Não esqueça ela, não abandone ela. Sempre que você estiver se sentindo um pouco fraco na fé, converse com seu líder. Para quem te Timbiras também quiser conversar comigo, é fácil entrar em contato comigo, não é algo impossível. Mas se você tem a fé, tem os pastores, tem os líderes religiosos de congregação, de igreja, você entra em contato, fale, olha, minha fé está desse jeito. Mas é meter a cara no livro. Você não... Aquela história de estudar de última hora para apresentar um seminário, que eu fiz isso muito no ensino médio e fiz isso em alguns períodos da faculdade, não dá certo. Você vai ter que realmente tacar a cara no livro, ler dia e noite, apelar para o YouTube. Hoje nós temos o ChatGPT que nos encurta muito a nossa vida. Mas tipo assim, eu vou fazer um trabalho e lança lá no ChatGPT. Não, eu já testei o ChatGPT várias vezes, testar mesmo, que eu estava desconfiado dele, e já detectei diversos erros que ele acaba citando. Também já detectei. Então, não é só chegar e vou jogar aqui na inteligência, ela vai fazer para mim. Não, é estudar mesmo. Se for preciso fazer essa ferramenta, utilize, estude dia e noite, mas expanda sua mente, veja o mundo com outros olhos. E a Bíblia mesmo, se abraça ainda mais nela, porque você vai precisar. A biologia ela vai te exigir, porque a genética vai bater muito na sua fé. Que a genética ela vai tentar... Esse foi um debate que acabou acontecendo, mas não se aprofundou, foi algo muito sucinto, porque algumas doenças, elas são genéticas. E aí, surgiu a dúvida, por que Deus permite essas doenças, né? Por que isso acontece? E isso e aquilo. Então surgiu umas briguinhas outras assim a respeito. E nós sabemos que realmente nos últimos dias aconteceram coisas, Deus permite que algumas coisas aconteçam por nossa culpa, ou consequências dos nossos próprios pecados. Davi, que foi Davi, teve consequência do pecado dele, e ele se arrependeu verdadeiramente, mas mesmo assim a consequência chegou. Então um recado mesmo para você que está querendo ir para a biologia é, realmente, cuide da sua fé, estude com todas as forças, se tiver um tempo, concentre-se nisso. Não pense em outras coisas na vida. Como é que será assim? Não, concentre-se. Deus vai prover. Nós chamamos de Jeová Jireh, né? O Deus Jeová, ele é o Deus provedor. Ele não vai sair, não vai nos deixar de qualquer jeito. Ele vai nos ajudar. Assim como ele me ajudou a ir todo dia, ele vai te ajudar a ter o conhecimento necessário. E se for preciso, confie que você vai ter o conhecimento necessário para poder defender a nossa fé. Porque nesses últimos dias vai ser muito necessário. Antigamente era impossível quase você ver uma pessoa ateia. Hoje você conta no dedo a quantidade de pessoas que você conhece que acreditam em Deus. A não ser que você faça parte de uma religião, claro. Mas tipo na faculdade, no trabalho, às vezes você tem até medo de entrar nesse tema, com medo da pessoa não acreditar em Deus. Então, é coragem. Eu conversei com uma aluna, inclusive do coral. Ela é muito inteligente e ela nem entrou no ensino médio, mas já está vendo questões da universidade, né? Uhum. E eu conversei com ela e eu falei, minha filha, não perde a tua essência. Eu tive uma vontade muito grande de falar isso para ela, né? Não perde a tua essência, porque estava também no auge aquela discussão lá sobre o que o André Valadão tinha falado a respeito. Sobre os jovens que vão entrar na universidade agora, né? Sobre os pais. Sim. Tu viu essa questão? Vi. O que você tem a dizer para esses jovens que vão entrar na universidade agora, que são cristãos? Até mesmo esses que ainda não se declararam cristãos, né? Mas que acreditam em Deus. Porque uma hora vai chegar o momento de escolher. Chegou para ti o momento de escolher, não foi? Uhum. Chegou cedo para ele, né? Talvez para alguém que está assistindo se interessou porque é o Eduardo que está falando, né, sobre biologia. Talvez vai chegar para você só quando você entrar lá na universidade,
na faculdade, enfim, talvez já chegou para ti agora no ensino médio, né? Esse momento de escolher em quem acreditar, no mundo ou em Deus, na palavra dele. O que você tem a dizer? Como se blindar disso? Porque, querendo ou não, tem as influências. Os jovens, eles não querem ficar sozinhos, eles querem as amizades. Claro, é bom viver em sociedade, é maravilhoso. Porém, vai chegar um momento que... vai chegar o momento da escolha. Sim. Como se blindar, como se preparar para isso? Primeiramente, é aquilo que eu acabei de falar a respeito de, realmente, você vai ter que se abraçar nos livros para estudar, porque a faculdade é difícil. Se você for para qualquer faculdade, você vai estudar, se cansar, né? Mas a Bíblia você vai ter que se abraçar e vai ter que pedir ajuda mesmo, vai ter que pedir orientação. Você vai sofrer diversos tipos de tentação, não adianta, você vai sofrer, tanto na confiança ou não. E é aquilo que eu falei, que é a fala de Luiz Pasteur. Pouca ciência te afasta de Deus e muita te aproxima. Você consegue ver Deus nos pequenos detalhes. E é tentar buscar Deus nessas pequenas coisinhas, tentar lembrar. E muitas vezes o nosso pecado é falta de fé, porque nós pecamos quando nós estamos sozinhos. Porque nós imaginamos que não tem ninguém ali. E Deus está todo tempo do nosso lado. A gente tem que botar isso na nossa cabeça. Deus está aqui do nosso lado. Será que aquilo que você estaria falando com a sua amizade, você falaria com o pastor do seu lado? Com o seu dirigente, com o seu líder do seu lado? Você estaria falando aquilo? Não falaria. Eu tento lembrar, Deus está bem aqui do meu lado. Deus está aqui do meu lado. E se você, realmente, é questão de socialização. Você vai acabar sofrendo um pouco. Se você não der a sorte que eu dei. Você vai sofrer em questão de criação de amizades. Mas é confiar em Deus mesmo. Deus me proveu pessoas maravilhosas. Na faculdade demorou um pouco fazer amizades. Mas quando eu chegava aqui em casa, em Timbeiras, eu ia para a igreja, tinha pessoas para me acolher. Então você lembra, não tem ninguém lá na faculdade, mas tem alguém bem aqui do seu lado, na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua congregação. Sempre vai ter alguém. Sempre vai ter. Então o blindar vai ser difícil. Mas tentar lembrar que Deus está do seu lado. E lembrar que tem pessoas que você pode contar. Porque às vezes aquela galera da faculdade, quando acabar o curso, acabou. Você nunca mais vai ver, você não tem garantia. E ainda mais se você estudar em outra cidade, como foi o meu caso, como foi o seu caso. Talvez vocês conversem por redes sociais e tudo mais, mas é isso. Tentar botar Deus está aqui, lembrar, Deus está aqui. A fé de Deus onipresente, Deus está aqui, Deus está aqui. Ele não gosta disso, ele apoia isso. E às vezes você falar de Deus, às vezes te aproxima de algumas pessoas. Eu percebi que ao longo da faculdade tinha pessoas que, por exemplo, estavam querendo abandonar a fé, ou isso, aquilo, a gente acabava sem querer entrar no assunto da fé. E algumas pessoas estavam pensando, acabava fortalecendo a fé, algumas pessoas que estavam afastadas da igreja acabavam voltando. Então, você vai saber as horas de falar de Deus. Não fica esperando, não seja também aquele chato de assim, bora aqui falar aqui e tudo mais, tipo assim, pensando, eu adorei essa comida. Você adora a Deus, tudo mais. Você vai saber as horas certas de falar. Você vai ter o tato certo. Mas para isso, primeiro você tem que saber escutar a voz de Deus. Tem que saber escutar a voz dele. Que às vezes Deus fala, a gente nem entende, nem percebe. Samuel mesmo escutou a voz de Deus. 1, 2, e não entendia que era Deus que estava falando. Foi preciso o profeta lá, ou falar com ele. O sacerdote falar com ele. Da próxima vez que você escutar essa voz, fala, eis-me aqui, teu servo te ouve. E foi o que ele fez. E aí que ele entendeu. Eita, Deus está falando. E aí foi isso. Às vezes Deus está falando com você, você diz, é a voz do pensamento. Às vezes é Deus. A Bíblia é a hora que Deus mais fala contigo. A hora que mais fala. Um salmo. Tenta ler pelo menos um salmo por dia. Mas não lê por ler. Lê porque você quer conhecer um pouco mais Deus. E aí você vai entender como é que funciona as coisas. E quando chegar essas horas, você vai estar um pouco mais protegido. Né? Vai conseguir estar mais preparado, vai estar com a atenção de um soldado verdadeiro. Na hora que acontecer o problema, você vai conseguir se desviar e atacar da forma correta.
Quando você estava falando aqui, eu voltei no tempo. Claro que eu estava prestando atenção. Mas, tipo assim, enquanto você estava falando, eu conseguia me ver, sabe? Porque na faculdade, eu não tinha amigos cristãos na minha sala, na universidade, né? Só para ter uma noção, a minha panelinha, eu tive amigos. Apesar de não ter cristãos, mas eu tive amigos na universidade. E na minha panela era eu de cristã, da Assembleia, Sim. uma católica mesmo, aquelas católicas praticantes, né? Aquela que vai uma vez no ano, não. A não praticante. A não praticante. Tipo a pessoa que fala assim, se for o caso, então eu sou rico não praticante. Outro era espírita. Eita. E, acredita, e a outra, ela não falava, não gostava muito de falar sobre religião, mas eu acho que ela ia por conta da mãe dela, eu acho que ela frequentava, nem sei se ela frequentava, pela verdade. Ela não gostava desse assunto, sabe? Sim. Então, eu meio que nem sei bem, mas eu acredito que a mãe dela é da católica, e eu acho que é a católica não praticante, né? Mas, tipo, a gente sempre se respeitou. Eu sempre respeitei a religião deles e eles sempre me respeitaram muito bem. Tem aquelas piadinhas? Tem, claro. Sempre tem. Até o pai da gente faz piada com a gente, quanto mais os colegas da faculdade. Então, tinha as piadinhas? Tem, claro que tem. Mas eles sempre me respeitaram, eu sempre respeitei eles. Inclusive, um deles, o meu amigo espírita, tenho muita saudade, faz muito tempo que eu falei com ele, eu falo mais com as outras, né? E tinha uma também da Testemunha de Jeová, se não me engano. Bem mesclado, tá entendendo? Se eu não me engano, ela era da Testemunha de Jeová. Ou era da cristã, meu Deus, nem me lembro mais, meu pai. A minha memória é desse jeito. Enfim, esse meu amigo espírita, eu pegava carona com ele quase todos os dias. Teve um período que eu morei perto da casa dele, eu pegava carona, a gente ia e voltava juntos, né? Nossa, eu economizei muito bem, obrigada, amigo. Eu economizei bastante nesse período. E teve um momento que ele falou que estava namorando com uma menina da Igreja Batista, né? Aí ele foi contar uma situação dele lá com ela, né? Porque os pais não estavam aprovando por causa do jogo desigual, não sei por que, não sei o que, alguma coisa assim. E ele comentando, né? Quando eu abri a minha boca para falar alguma coisa sobre que ele começou o assunto, ele disse assim: Natália, não tenta me converter, não. Aí eu, calma, senhor, não vou tentar te converter, não. Calma, só vou comentar sobre o assunto. Não começou? Tá bom. E também, desde esse dia, eu nunca tentei converter ele, até porque a gente não converte ninguém, né? Mas, tipo, aquela palavra sobre Jesus, aquele evangelismo, eu respeitei. Ele me bloqueou. Olha, sobre esse assunto eu não quero conversar. Sim. A gente se dava muito bem, a gente conversava muito sobre vários assuntos, mas quando chegava nesse ponto, ele me contava as experiências espirituais que ele tinha, porque ele era espírita, né? Na casa dele e tal. Mas quando chegava nesse momento, ele me bloqueou, sabe? Não tenta me converter. No caso, não tenta me levar para tua igreja, não tenta, entendeu? Tudo bem, eu respeitei aquela decisão dele. Ele me cortou logo lá pela raiz, a questão né, de ir para a igreja, né? E é isso, a gente pode conviver sem ter a fé manchada. A gente pode conviver com as outras pessoas. E outra coisa, às vezes, quando as pessoas cortam a gente assim, né, no caso como aconteceu, a gente prega muito com a nossa vida, com o nosso testemunho. Eu entrei na faculdade, eu não estou dizendo que eu sou eu não estou dizendo para ninguém seguir o meu exemplo, que eu sou o melhor exemplo do mundo, não estou falando isso. Mas eu posso dizer que eu entrei e saí e eu não tive minha fé manchada. Não fui contaminada com coisas contrárias ao que a Bíblia fala. E o que foi que me segurou? Convicção. Isso. Convicção da minha fé. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Se você é convicto da sua fé, então você pode conviver, você vai conversar,
Não vai ter mesmo. Só teve uma influência, eu me lembro, teve uma influência, uma coisa, não foi legal que eles fizeram comigo, mas eu fui, né, então eu não fui forçada. Quando eu completei 18 anos, eles me levaram pra assistir um filme, calma, deixa eu terminar, eles me levaram pra assistir um filme de terror para maior de 18 anos, né. Olha só, filme de terror, gente, não recomendo, viu, passei 3 dias dormindo na casa da minha amiga, mas... foi o máximo, entendeu? Porque o respeito que a gente dá é que a gente vai receber. Isso. E se eu me respeito, os outros também vão me respeitar, né? Então, com relação às amizades, não é que você não vai falar com ninguém, entrar e sair, falar com ninguém, você vai conversar e seja um testemunho vivo, né? Sim. Pregue com a sua vida. E seja convicto da sua fé. Não deixe que o inimigo, o mundo, roube a sua fé. E é isso, essa conversa aqui foi muito boa. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Eduardo? Foi muito bom. Enquanto você estava falando aí, eu estava voltando aqui, senti saudade, muita saudade dos meus amigos da faculdade, né? Não, Tempo muito bom. É isso mesmo. A gente acaba enfrentando coisas. Você vai ter a oportunidade de falar de Deus se você... vai perceber quando não é o momento. Sim. Nessas horas de bloqueio, também não é para insistir. Também. Não é para ser um chato também, né? Eu tive relação com pessoas que não acreditavam em Deus e hoje eu ainda converso com eles tranquilamente. Não tive brigas, algumas pessoas voltaram para a igreja, outras não, isso, aquilo. Você vai saber a hora certa de falar. O Espírito Santo vai te orientar, se você ter convicção da sua fé, se você alimentar a sua fé, conversar com Deus diariamente, ter os momentos de jejum, não só quando vamos fazer um momento de jejum que a igreja obriga, mas você próprio querer fazer, se propõe ter os momentos com Deus mesmo, você vai ter a hora certa, vai saber quando ser usado, e aí talvez na faculdade uma turma que era totalmente de ateus pode se tornar uma turma totalmente cristã. É um caso que a nossa missionária Branca, ela conta muito um relato disso, dela na faculdade, que eu posso estar enganado, mas eu acredito que ela também fez o curso de biologia. Que ela vem aqui, ó. Eu posso estar errado. Até um convite aqui, uma missionária branca, vem aqui nos presentear com sua presença. E é um testemunho que ela fez, e eu fiquei escutando testemunho, talvez eu poderia até ter feito mais, menos, mas infelizmente durante minha faculdade eu ainda enfrentei uma pandemia que acabou afastando muitas pessoas quando a gente... Mas, tipo assim, aquilo que a gente falou, como amigo, eu zoava eles me zoavam, a gente brincava. Acontece. Essa amizade é assim mesmo, né? Então, é isso. Então, é basicamente isso. Eu perdi minha fé em um momento, sim, eu era muito jovem, sim, mas quando eu comecei a conhecer um pouco mais da ciência, que era algo que eu amava, e era algo que eu fiquei com medo. Gente, para eu ser cientista, eu vou ter que abandonar minha fé? É o jeito, né? Foi o que eu tinha pensado, só que depois que eu comecei a entender que ciência e Deus não eram coisas totalmente separadas, que a ciência poderia ser inclusive a ferramenta que Deus utiliza. Tipo aquelas pessoas que estão doentes, aí ficam assim, não, Deus vai me curar aqui. Não, o médico pode ser a ferramenta que Deus está utilizando, né? Uma ferramenta científica, mas Deus pode estar utilizando o médico, as mãos dele, então não fique somente nessa ideia. É claro que a fé que Deus pode curar, claro, com toda certeza, mas é aquilo, pedir orientação, pedir ajuda, se concentrar e, claro, estudar muito. Não, é o que eu sempre... Eu amei essa frase de Pasteur, porque quando ele falou que pouca ciência te afasta de Deus e muita te aproxima, foi a minha vida. Quando eu tinha pouco conhecimento científico, quando eu era jovem, não tinha acesso aos vídeos do YouTube, eu tinha acesso a livros limitados, que era isso e aquilo, eu não tinha opção, eu quero escolher esse livro. Hoje, graças a Deus, eu tenho condição de comprar o livro que eu quero. Não que eu também leia todos os livros que eu tenho. Uma frase que uma pessoa falava, eu amo muito ter livro, eu só não gosto de ler. Então, eu gosto muito de ler, tem algumas estantes de livro, né? Li todos? Não, infelizmente. Mas o que eu tenho que ler, eu estou lendo. E isso é o essencial. Hoje eu sou o que eu sou e eu tenho muito a melhorar. Estou longe eu brinco, estou longe de prestar ainda, né? Vou ver a vida inteira e não prestar, mas o meu objetivo é viver para Deus, viver com Deus, ter a eternidade ao lado dele e mais do que nunca eu alerto que o fim dos tempos está muito próximo, a volta de Jesus está muito próxima.
eu posso falar isso com uma fé de um cristão convicto e como um cientista também convicto, né? Dos dois lados, a volta de Jesus está muito próxima. Eu não tenho dúvida disso. Também não. Não tenho dúvida mais. Os sinais, assim como Jesus estava na terra, que estava todas as profecias se cumprindo na frente de todo mundo e eles não entenderam, hoje as profecias estão se cumprindo na frente de todo mundo e muita gente não está entendendo. E eu quero só nas pessoas que estão entendendo. Eu não quero ficar distante, não. Então é basicamente isso. Quero agradecer novamente. Se tiver algum outro momento para continuar essa conversa, eu estou disponível sempre que possível. Qualquer outra coisa também, qualquer outra dúvida que tenha a respeito, querer fazer uma pergunta, tanto aqui quem quiser também vir atrás de mim, não é muito difícil, eu moro em Timbiras mesmo, né? Pode me achar lá na congregação Nova Canaã, lá no bairro Forquilha, ou outros lugares de Timbiras aí, é um pouquinho difícil me achar em casa, mas eu estou sempre por aqui. Então, é isso que eu tenho a falar. Nossa, Eduardo, nós é que agradecemos pela sua presença, que encheu a gente de conhecimento aqui. Teve uma hora que eu tive que parar um pouquinho para processar. Muita informação. Gente, essa cabeça, então, ela nem é grande a cabeça dele, mas tem muita coisa aqui dentro, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que é sempre um desafio a gente estar na frente das câmeras. Para mim, estar aqui é um desafio e eu gosto de desafios, né? Quando eu me sinto desafiada, eu sinto que eu vou aprender e eu tenho aprendido muito aqui no Prosa Cristã. E eu espero que você também tenha aprendido, tenha entendido que a mensagem central de tudo é Jesus. Não existe outro além dele, só ele, e ele está perto de voltar. Ele é que criou a ciência, ele que criou o universo, e ele é perfeito, ele é maravilhoso, e eu acredito que ele falou contigo através desse podcast. Nós não sabemos como, mas ele sabe, você sabe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Eduardo. Agradeço demais. Nós é que agradecemos mais uma vez. E até o próximo episódio. Obrigada por ter assistido até o fim, né, deste episódio. E aguarde aí, continuem sugerindo novos convidados para cá pro podcast. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau!